começar. Boa tarde, gente. Então, a reunião de hoje vamos discutir o Apanhador no Campo de Centeio, do J.D. Salinger. E esse é o primeiro e único romance que o Salinger publicou, até onde saibamos que ele escreveu em geral, né? Foi lançado em 51. E foi um marco, né, para a literatura americana no período ali. Foi um livro bem diferente do que o pessoal estava acostumado. Como a gente leu, né, um livro em primeira pessoa, muito informal, que fala muito palavrão, uma linguagem obscena, às vezes, lida com sexo diretamente. E não eram assuntos tão frequentes para esse tipo de foco, né? Um personagem adolescente, 16 anos, no Nova York, falando essas coisas nesse tom, não era algo frequente. O Salinger, ele já era, embora seja o primeiro romance dele, o primeiro livro publicado dele, de forma geral, ele já era um autor um pouco conhecido naquele cenário americano, porque ele publicava contos na New Yorker, né, que era a grande revista do período, até hoje, né, para literatura. E ele já tinha uma repercussão ali por causa desses contos, né, que foram publicados depois, Nova Histórias, principalmente, de 53, daí. E então existia uma demanda para esse primeiro romance dele, existia um interesse nisso quando saiu, justificou todo o boom que teve em torno dele, né? Midiático até mesmo. Bem, ficou um fenômeno, né, esse livro até hoje, todas as gerações acabam meio que tendo que ler o Apanhador ao longo Quem se interessa por literatura acaba ouvindo falar dele muito cedo, acaba lendo muito cedo, às vezes nem volta pro livro depois. Como é um livro muito marcante desse período, a gente achou interessante a ideia de voltar para ele, né? E nesse recorte do pós-guerra faz total sentido. Embora não seja um livro de guerra, ele fala da guerra, ele se passa imediatamente depois do pós-guerra, e ao que tudo indica, né? A gente não tem informações muito diretas sobre isso, né? Naquele documentário do Salinger que a gente comentava sobre isso, ao que tudo indica, ele escreveu esse livro em grande medida na guerra, porque o Salinger foi soldado na Segunda Guerra Mundial, ele estava presente no dia D, né, quando os Estados Unidos chegaram na Normandia, e parece que foi um produto dessa mentalidade, desse clima de guerra, que quando ele voltou para os Estados Unidos, concluiu o romance, publicou poucos anos depois, e parece manter um certo teor quase que desse trauma, né? Não é um livro, como eu disse, não é um livro que trate da guerra diretamente, mas parece trazer algo disso para o texto. Bem, como comentamos, né, é um livro muito lido, circula muito, então acho que isso é legal. O primeiro pontapé da conversa é se alguém já tinha lido esse livro adolescente e só releu agora, né, foi uma experiência diferente, como que foi? Quem quer compartilhar isso? Eu morei nos Estados Unidos por um ano, quando eu tinha 16 anos, então eu li esse livro para a escola, quando eu morei lá. E eu lembro que eu fiquei muito identificada com o personagem. Nossa, ele era demais e eu adorava ele. Foi um ano muito complicado para mim, porque eu não fiz amigos lá, então... eu me identifiquei muito com ele, assim, quando eu li. E eu acho que eu não teria lido ele de novo. Mas aí agora eu li de novo e eu senti que foi diferente a minha leitura, assim. Eu já não me identifiquei tanto com ele. Em alguns momentos eu até fiquei um pouco preocupada, acho, com ele, pensando... E angustiada e triste, tipo aquela cena do carrossel. Eu fiquei muito... Meu Deus, será que ele vai embora? Eu ia ser completamente depressiva, assim. E quando eu li pela primeira vez, eu me achei tudo demais. Tudo muito legal. Tudo muito... como ele é perfeito. Então eu senti essa diferença, que eu já não me identifico mais tanto com ele. Assim. Só uma curiosidade, você leu nesse contexto mais escolar, né? E diferente daqui, esse livro nos Estados Unidos, ele é parte do currículo, ele sempre aparece nas escolas. Tem alguma coisa, tipo, de diferente na interação dos leitores quando é nesse ambiente, assim, você acha, tipo, que nem a gente às vezes é obrigado a ler certas coisas no colégio, tal, isso fica mais como uma tarefa e por isso a nossa relação com o livro é diferente, assim, você sentiu isso um pouco lá ou não, assim, foi só, tipo, uma descoberta de um livro muito legal e tal? Então, não tinha muita discussão, era matéria de literatura, mas era uma coisa meio, parece que o professor só queria saber se você leu mesmo, então você tinha que ler e tinha que responder 20 perguntas por semana sobre aqueles capítulos, e detalhadamente era meio que para perceber se você tinha lido, eles não sentavam para discutir, assim, não sei se era porque era no ensino médio, não era na faculdade, enfim, mas
não tinha muita discussão entre os alunos, e a maioria das pessoas realmente não liam, assim. Eu, que tinha uma relação mais próxima com os livros mesmo, eu acabei gostando muito e ficando muito interessada no livro, mas não tinha discussão. Era responder as 20 perguntas por semana, assim. Uau, estou chocada. Obrigado. Que estranho. Alguém mais tem uma experiência parecida? Lendo jovem? A minha foi assim também. Eu li quando eu estava no ensino médio, a primeira vez. Até foi um dos primeiros livros que eu acho que comprei com meu dinheiro. Até eu tenho essa edição, não sei se mais alguém tem essa edição aqui, que é uma tradução mais antiga daquela editora do autor, que eu acho que é uma editora que só, não sei se lançou mais algum outro livro além desse, mas era acho que a editora do Fernando Sabino, né? E ela é traduzida por 3 caras aqui, Álvaro Alencar, Antônio Rocha e Jório Dauster. E foi um dos primeiros livros que eu comprei com meu dinheiro, assim, eu lembro. E eu nem lembro por que eu fui ler ele, assim. Não, acho que alguém me indicou, assim, né? Não tinha muito hábito de ler coisas que não fossem muito literatura brasileira, acho. E minha primeira impressão foi muito semelhante à da Clara, assim. Eu me identifiquei muito com o personagem de cara, e fiquei com essa imagem, né, do Holden na minha cabeça, daquele personagem até mais rebelde, um personagem que era, sei lá, que sofria de certa forma de algumas, reconhecia nele algumas angústias que eu, adolescente, também tinha, e fiquei um pouco com essa ideia do romance, né, um romance. Ah, esse livro é interessante, foi interessante para mim quando eu era adolescente, acho que se eu fosse ler hoje eu não ia gostar mais, né? Aí reli agora com 30, já por 30 e poucos, reli agora uns 2 anos atrás, e também ele agora também pro Nero, e foi uma experiência bem diferente, assim. É como se eu tivesse tido acesso a diferentes camadas da leitura e do romance que eu não havia tido naquela época, assim, né? Até talvez até uma coisa que o Holden fala que ele não quer ficar adulto, né? É como se tivesse ficado adulto e agora depois de adulto tô vendo, né? Tô relendo esse livro, assim. Então é um outro olhar, assim. Mas o que mais me impacta, assim, de diferença mesmo, eu acho que é essa identificação mesmo, sabe, como leitor, assim, um distanciamento maior, parece, lendo esse livro mais velho agora. Não sei se alguém mais quer compartilhar alguma experiência, mas a minha foi essa, assim, como leitor mesmo, né, a experiência de leitor, assim. Então, quando eu li o livro, eu não era mais tão adolescente, eu estava já saindo, assim, mas eu me identificava mais com essa grande, tipo, empatia e capacidade dele de notar as pequenas coisas, sabe? Era uma coisa que eu olhava e ficava, ele ficava pensando nos patinhos no lago, que ninguém mais pensava o que ia acontecer com eles, e esse tipo de coisa, assim, extremamente sentimental. Eu ficava, nossa, que legal. E daí, olhando mais adulta, agora que eu li também, é o tipo de você vê muito mais de um ponto de vista meio que clínico, de um certo lado, pensando, nossa, isso parece muito com tal e tal coisa, alguém devia ajudar esse moleque, sabe? E você consegue entender um pouco, uma das coisas que eu acho muito legal é que você consegue entender o lado das pessoas que estão querendo, né, tipo, conduzir o Holden a seguir, tipo, uma vida um pouquinho mais convencional, mas ele é escrito de um jeito que você ainda meio que acaba ficando, pelo menos para mim, ainda ficar do lado dele, sabe? Porque do jeito que é apresentado de fato, a maioria das pessoas está lá não para ajudar eles de verdade, parece que eles querem alguma segunda intenção, assim. Então essa foi, não sei, alguém mais teve alguma experiência semelhante ou não? Alguém não se identificou nem um pouco com o livro, por exemplo? Posso falar? Pode, por favor. Pode falar, Rosa. Eu não me identifiquei, claro, né? Pela minha idade e tudo mais, eu li o livro agora. Mas eu identifiquei os meus alunos ali. Sabe aquela coisa de odiar? Odiar a escola, a sociedade, os professores, tudo. A única coisa que Holden ama são os irmãos, né? E a Phoebe e o Ellie. O outro de lá não tá nem aí pra ele. Quer dizer, tem essa crítica. Então, eu identifiquei muita coisa vi muito meus alunos ali. Muita coisa desse conflito mesmo da adolescência, né? Eu acho que é por aí. Foi isso que eu consegui ver.
nossa fala, mas tem os nossos adolescentes. Claro que bem diferente dos anos 50. Acho que o escrito, ele é o perfil de um adolescente na época foi. E eu acho que as coisas, na verdade, o mundo como carrossel, né? Daquelas fotos, daqueles círculos todos, fica girando o tempo todo e, independente da época, adolescência, né? Mas eu curti bastante, gostei bastante. Obrigada. A Tayla, que ergueu a mão, acho. Eu confesso que eu não tinha lido na adolescência esse livro, porque eu morava no interior e, enfim, não tinha tanta opção de livro para comprar, assim. Aí eu fui ler ele quando saiu a tradução do Caetano, né, do professor Caetano. Foi, acho que 2019. E eu li e nossa, eu amei muito, assim, mesmo estando mais velha, eu me identifiquei bastante com o personagem. E eu gostei tanto que eu li todos os outros livros que tem publicados do Salinger. Eu li Franny Zoe, li o Nove Histórias e o do Seymour. E enfim, eu sou suspeita para falar porque eu gostei muito de toda a obra do autor, assim, achei bem legal. A Maria da Conceição estava na fila, né, para falar. Saiu da fila, então. Isabela, não sei. Então, o que eu tenho pra falar é que eu demorei muito pra gostar do personagem. Eu ficava olhando assim, meu Deus do céu, que pia chato. Gente do céu, alguém dá alguma coisa pra ele fazer da vida? Uma louça pra ele lavar. Eu demorei muito, e tipo assim, eu tenho 20, né? Então, tipo assim, tecnicamente eu poderia me conectar mais com ele, mas eu demorei um pouco pra fazer essa conexão com o personagem. Eu ficava assim, meu Deus, esse menino não faz nada da vida, fica só reclamando. Você acha que um pouco da distância seria uma questão de gênero e talvez classe? Porque ele tem um drama muito humano, mas tipo, ele é um piazinho bem tipo classe alta, assim, problemas de primeiro mundo, tal. Tem gente que faz esse tipo de leitura do livro também. Provavelmente. Foi esse o motivo de eu demorar pra me ver no personagem, sabe? Me conectar com ele. Porque eu não me via tendo como adolescente as mesmas preocupações que ele tinha. Entendeu? Então, eu acho que essa foi a principal questão, assim. Tem até uma parte que ele tá falando da questão de, tipo, sexualidade e tal. Que ele fala, um dos grandes problemas meus é que quando eu tô, tipo, tendo uns amassos com uma menina e ela fala pra parar, eu paro. E isso é um problema. E é o tipo de coisa que, de uma perspectiva feminina, você fala, tipo, claro que você para. Como assim? Como você não pararia? Sim, essa foi bem uma parte que eu fiquei assim, como assim? Esse é o problema? Eu acho que essa impressão do Holden como alguém chato foi bem... Bem, deixa eu falar da minha experiência também de leitura, né? Não falei ainda. Mas eu também tinha lido adolescente o livro e tinha me identificado muito. Eu li com 13, 12 anos, algo assim. E foi um livro que uma amiga da minha mãe me emprestou, falou que ia ser muito importante para mim, porque eu gostava já de On the Road, esses outros livros. Eu li e realmente foi muito marcante, mas... E me identifiquei completamente, mas eu esqueci totalmente do livro depois. Eu sumiu da minha memória. Eu também fui reler agora, só no passado, com a tradução do Caetano. E eu não sabia do que esperar. Eu tinha lido outras coisas do Salinger desde então e gostei muito dos contos dele, acho ótimos. E eu fiquei, mano, vamos ver se o romance é tão bom assim que nem eu lembrava, né? Ou se é uma coisa para adolescente que eu esqueço mesmo. E foi uma experiência curiosa a releitura, porque eu fui lendo e no começo eu fui essa impressão mesmo, achei ele insuportável. Eu achava ele que, o livro é pra se dar risada dele. Eu tava achando o livro bom, mas com uma sátira do que é adolescência, assim, tipo, acha que tá certo em tudo, é contraditório, é confuso no sentimento, porque, cara, ele é patético e o livro é pra dar risada dele. Aí eu fui avançando na leitura daí e essa não foi sustentando essa impressão, assim, eu comecei a ficar mal com a leitura. Eu comecei a me preocupar com ele, né? Acho que é o que predomina, que não. Esse garoto não é uma piada, não é pra dar risada dele, ele tem tem um problema sério. Eu comecei a achar ele maluco uma parte, né? As partes dele, quando ele sai com a menina, não lembro o nome dela, Jane, eu acho.
E depois, quando ele Sally. invade... Sally. Depois, quando ele invade o quarto da irmã, tudo aquilo, eu comecei a ficar perturbado com aquilo, até que eu depois comecei a ficar totalmente empático, porque não, ele tem um problema sério, mas ele não é um maluco por isso, ele, pelo contrário, ele tem boas intenções, ele tem bons valores, mas ele tá perdido, ele não sabe o que é da vida. E, então foi uma experiência muito radical para mim, como em um livro muito curto, 250 páginas, que eu li, sei lá, em 4 dias, eu pulei de um salto para o outro muito rápido, assim. De rir no começo, achar uma besteira que estava acontecendo, até ficar completamente preocupado com aquele garoto e ficar, meu Deus, me sentindo mal por ter julgado ele no começo. Aí até foi bacana reler agora, esse ano, um ano depois, que eu quis ver se existe alguma mudança no tom, né? Se o livro começava mais engraçado e depois ficava mais pesado, mas quando você relê, não. O livro, ele começa no mesmo tom que ele tem até o final. O que muda a reação é a informação que você tem mesmo. Como você não sabe as coisas que ele fala no final, no começo, você não leva a sério aquele drama. Você não sabe da morte do irmão dele ainda, você não sabe da morte que ele testemunhou de um outro estudante. Você não sabe das experiências de abuso sexual que parece que ele já sofreu. Você não sabe de todo o drama que ele sente de não ver sentido nenhum naquela vida e nenhum projeto de futuro, mas ainda assim de gostar das pessoas. E depois que você tem esse contato, você não consegue mais rir do livro. Eu reli essa vez e fiquei sério o livro inteiro e preocupado do começo ao fim. Assim, eu não conseguia dar nenhuma risada que nem eu dava no começo, das preocupações dele. Então, para mim, foi uma releitura muito diferente. E foi um dos livros mais impactantes que eu tive nesse sentido. Assim, nunca vi um livro que muda tanto quando você tem informações dele. Você sabe o final, você relê, é outro livro de verdade. Assim. É a mesma coisa. A Luísa tá na fila ali para falar. Pode falar, Luísa. Oi, a gente vai se perdendo na fala dos outros, quase se. Né, já tô viajando aqui. Vou aparecer aqui também. Eu queria dizer que sim, a parte dos patos, eu fiquei muito pensando, eu até pensei em pesquisar. Eu acho que eles guardam os patos. Parte deles hiberna e parte deles voa e parte fica lá. Ah, tá. Eu procurei, sim, eu sou esse tipo de leitor. Nossa, eu até fiquei assim, eu como uma pessoa que faz perguntas nada a ver, né, para as outras pessoas, né? Eu fiquei pensando assim, nossa, eu me senti mal com os taxistas ficando bravos com ele. Ainda bem que as pessoas não são tão grossas comigo. E o cara achando que os peixes... Nossa, né? Como que você responde uma pessoa dessa? E eu fiquei pensando, nossa, esse menino é rico. Esse menino é rico. E daí era, né? E quero dizer que eu não terminei de ler o livro porque eu esqueci. Aí falta 1 hora para terminar de ler, então eu me identifiquei assim com, né, não ser uma pessoa muito, né, igual ele, assim, não fazia. Ele li aquela coisa meio bagunçada, né? Também fiquei um pouco pensando o que ele estava fazendo da vida. Mas uma coisa que eu achei muito legal é também a maneira como vão se dando os pensamentos, dessa incoerência também, que parece que uma hora ele pensa uma coisa, daí outra hora ele pensa outra, e pareceria assim, nossa, a pessoa tá escrevendo e esqueceu. Mas a gente é muito assim, né, quando tá pensando, e faz um sentido dentro do personagem, ou quando você é adolescente e odeia, e todo mundo é meio chato, e você sente um tédio, né, que é uma coisa, assim, que eu não consigo reviver aquele tédio que eu sentia, assim. E daí ele tem muito isso, aquela hora do diretor que ele vai falando, né, que era aquele cara sentado e, e que era deprimente ver uma pessoa velha de pijama e não sei o quê, mas ao mesmo tempo, mesmo que ele dissesse daquela maneira, dá para você ver que ele tinha um carinho por aquela pessoa, senão ele não iria lá, né? E isso eu achei... ou como ele não... como nem ele entende direito as sensações dele, né? Tipo, dele bater lá no colega por causa da menina, porque na verdade ele gostava dela, mas ele não sabia falar disso direito e... eu achei muito legal. Agora eu fiquei preocupada porque eu não cheguei nessa parte do carrossel, mas podem contar aí que eu não tenho... né, eu que não terminei, mas eu quero ver o que vai acontecer. Enfim. Essa desorganização toda, às vezes, na forma como ele vai contando os fatos, assim, e contando principalmente da vida dele antes dos fatos, né? E algo que o Duncan até estava falando, né? À medida que como a gente vai descobrindo o personagem e vai entendendo ele de forma diferente à medida que o livro vai passando, né? Já no começo do livro ele fala, assim, né? Ele diz que
que ele fala que a primeira coisa né, para saber sobre ele seria dizer onde ele nasceu, como ele passou a porcaria da infância dele, não sei o quê, o que os pais dele faziam e tudo mais, né? Mas ele corta isso exatamente, ele já de imediato corta isso e fala, não, mas eu vou começar falando de um dia específico em que eu estava lá no colégio e tal, e daí a partir daí, e ao longo do texto é que a gente vai entendendo, né? A infância dele, sabe sobre o irmão dele que faleceu, sobre o outro que foi para a guerra, né? E são elementos que vão dando um peso também, né? Me parece para esse personagem, para a individualidade dele e tudo mais, né? Que você vê que realmente ele está ali num contexto onde as pessoas estão, de certa forma, destroçadas, assim, né? Elas estão, né, traumatizadas com pós-guerra, assim, uma coisa que está meio, parece que está sempre meio presente, assim, né? Na sociedade, não sei se vocês têm essa impressão, até em outros personagens, assim, né? Uma coisa, assim, todo mundo meio, sei lá, meio, sei lá, assim, meio perdido, assim, né? Na vida, assim, não sei explicar direito, mas não sei se vocês têm essa impressão também, porque eu acho que essa questão do contexto, acho que a gente vai falar disso mais para frente agora, no contexto onde foi escrito, né, e dessa ideia do romance do pós-guerra, né, o quanto que isso interfere, né, porque isso, ele fala pouco sobre guerra aqui, né, ele cita o irmão dele, né, que inclusive é um pouco autobiográfico, talvez, porque o irmão dele também esteve no dia D, assim como o Salinger esteve e tudo mais, né, e como que isso vai aparecendo de certa forma, mesmo sem que a guerra de fato seja trazida, né? Agora, só para não me perder, acho que a Maria da Consolação quer falar alguma coisa? Ergueu a mão aqui. Oi, estão me ouvindo? Oi, estamos ouvindo. Uhum. Oi, tudo bem? Olha, eu li esse romance há algum tempo e voltei a reler agora para o Nero, né? E eu confesso que a primeira vez que eu li era mais jovem, mas eu hoje sinto a mesma coisa, porque eu acho que a linguagem desse romance... Porque que acontece? Quando a gente lê um romance quando é mais novo, depois um romance quando é mais velho, você interpreta o romance de acordo com a sua bagagem, né? Sua bagagem de vida. Mas esse romance, eu acho que a linguagem dele é tão poderosa, me parecia que, assim, me parece sempre que ele está falando com a gente. É como se estivesse numa conversa. É fluido, não é aquele romance de ficar escolhendo palavras, né? Fala realmente como um adolescente fala, né? E eu não senti muita diferença de uma data para outra, não. Eu acho esse um dos grandes romances que eu li, porque exatamente por causa da linguagem dele. Eu me ative muito na linguagem dele, que é uma linguagem que eu achei poderosíssima, que eu achei o ponto forte do romance, né? E ele buscando nessa linguagem as sensações da vida dele, né? Todos os problemas dele. Eu não acho que ele é um garoto muito fora do comum, de acordo com o contexto que ele vive, não. Eu acho que ele é bem normal. Não, a linguagem... Dentro da normalidade, ele é bem normal. Sim. Quanto à linguagem do Salinger... Salinger... é normal, né? Sim. Sim. A linguagem do Salinger é algo muito forte, realmente, porque o livro é isso, né? Ele é esse adolescente falando com alguém, com o interlocutor. O livro inteiro se estrutura assim. E a linguagem é totalmente formal do começo ao fim, mas ela nunca parece mal escrita, em momento algum. A construção de frase é ótima, o ritmo que o texto tem é ótimo, as metáforas que ele utiliza são ótimas. É uma coisa muito difícil que ele faz, que é juntar essa oralidade, essa informalidade, mas o tempo inteiro é extremamente literário, é extremamente poético, bonito. Você vai ler outras coisas do Salinger, terceira pessoa, narradores mais impessoais, é parecido, ele mantém essa mesma linguagem, ele é um escritor muito bom. Tecnicamente, falando assim mesmo, não só por construir um personagem ótimo, por tocar em temas de forma super profunda, por construir um enredo bom, mas também por conseguir construir cada frase de forma muito boa, sem chamar muita atenção ao mesmo tempo. É uma coisa muito fluida, mas muito bem construída. É exatamente isso que eu senti, porque nessa linguagem você tem horas que você tem vontade de rir desse personagem, mas você entra nesse personagem também nos dramas dele. E eu acho que tudo isso você sente por força da linguagem. Se fosse um romance mal escrito,
desse adolescente mal escrito, jogado ali de qualquer maneira, você não iria sentir a mesma coisa. Então, eu acho que a linguagem aí é o forte desse romance. Poderosíssimo. É isso aí. Então, uma das coisas interessantes justo da linguagem, no contexto em que foi escrito, é que quando ele foi lançado, a maioria das pessoas aplaudiu justo o estilo, sabe? O uso de jargões adolescentes que para a época eram considerados realistas, assim mesmo. E apesar de ter passado todo esse tempo, a gente não usar os mesmos tipos de gíria, ele ainda consegue se conectar a essa atmosfera adolescente de juventude. E o que é interessante é que um dos poucos publicações que criticaram o tipo de linguagem, disseram que eram não realistas na época, eram justos revistas religiosas, porque eles partiam do princípio que esse não é uma linguagem realista, porque os adolescentes não se comportam assim, eles não ficam usando drogas e tentando, sabe, ter relações sexuais, essas coisas, essas obscenidades. Então, uma das poucas críticas que tem com a linguagem é justo isso, são de pessoas que, se isso é para ser realista, então, nossa, o que isso diz na nossa juventude? Pô, mas a pessoa que ele mais gosta do livro inteiro são as freiras. E ele gosta de Jesus pra caramba, tem isso também, sabe? É que ele gosta dessas figuras religiosas mais monásticas, ele não gosta das figuras de, tipo, religião organizada, tanto, segundo ele fala. Acho que é Maria ou a Tayla, não sei quem levantou primeiro. Não sei também, mas posso falar? Pode ser. À vontade. Voltando um pouco no que o Luiz tinha falado do sofrimento dele com a guerra e tal, ele herda muito um trauma de uma coisa que ele não viveu. E é uma coisa que a gente vê se repetir muito depois dele, assim. Eu vejo que, eu acho que o Holden, ele é meio que o pai de todos os adolescentes que vieram depois dele. Porque ele tá naquela geração que talvez fosse a primeira geração em que crianças e adolescentes conseguiam viver essa fase como a gente conhece elas, né? Não tinha, ele não pegou aquela adultização, assim, das crianças e dos adolescentes no mercado de trabalho e tal, e também por conta da posição de classe dele e tal. Eu acho que ele absorve muito coisas, tipo, ele não estava lá, mas ele arrasta aquilo com ele, do irmão, talvez de ver na TV e tal, e a gente vem fazendo isso também há gerações. E é muito engraçado pensar assim que a outra Maria, eu acho que falou que ele é um menino normal. E eu achei também legal que a maioria da galera falou que se preocupou com ele, porque hoje a gente leva essas coisas a sério, né? Tipo, saúde mental, pá. Você lê o livro, você sabe que o Holden é ansioso pra caramba, você sabe que ele provavelmente tem um transtorno de atenção ali e tal, e por conta da nossa realidade, a gente vê como que poderia ser o tratamento diferente para ele, né? Como que, e mesmo assim, e mesmo que esse tratamento seja diferente hoje em dia, as angústias são exatamente as mesmas. Talvez porque a gente continue repetindo coisas que a gente não deveria estar repetindo, mas o livro continua tão relevante por conta disso, né? Por conta dessa universalidade do sentimento pós-guerra, assim. E do quanto isso ficou e permanece. Eu concordo, acho que não só isso também, mas... Tá fazendo eco? Alô? Não só o sentimento pós-guerra, mas algo, tipo, da adolescência por si só, assim, né? Dessa figura... É aquilo, adolescente é um fenômeno meio recente, né? Na maior parte do tempo existia, você era uma criança dependente, você casava e você tornava uma figura adulta, né? Não tinha esse período de transição tão longo e incerto como a adolescência hoje em dia. E esse fenômeno que o Salinger observa era uma coisa recente ainda. E esse sentimento essa coisa vaga, de você não saber, você tem que pensar no seu futuro daqui a alguns anos, mas não é algo que você vai controlar ainda, que você vai começar agora. E o que você não pode se manter nessas coisas infantis ainda. Você tem que começar a abandonar isso para virar outra coisa depois. É um período muito confuso, né? Então acho que não é só um sentimento de trauma, de guerra, também tem, com certeza, mas é uma coisa desse período da vida, né? O próprio Salinger, o Holden, constantemente fala de como ele às vezes se comporta que nem uma criança, que ele começa a pular, a fazer brincadeirinhas imbecis, e como às vezes ele é mais maduro que todo mundo.
É uma coisa normal. Não existe, quando você é adolescente, parece que não existe o comportamento adequado. Você ou vai estar sendo mais maduro do que precisaria ser, ou mais infantil. Então parece que está com essa dúvida constantemente, né? Mas também, totalmente a ver com intensificado pela questão da guerra. E outra coisa que você comentou, legal também, com certeza o Holden tinha uma ansiedade. O que eu acho, eu não sei, alguém de psicologia pode me corrigir. Eu acho que não era um conceito em 1950 de ansiedade. Eu acho que não existia essa noção ainda. E tem um trecho que eu sempre fico muito machucado lendo aquilo no final do romance, quando ele começa a atravessar as ruas correndo e ele começa a sentir uma agonia que ele sente que não vai conseguir chegar no outro lado da rua, cada vez que atravessa a rua. Ele começa a prometer, como que é? A falar com o irmão morto para acompanhar ele. Ele pede ajuda pro Ellie para atravessar. Pois é, aquilo de você atravessar uma rua e não ver o lado oposto da rua, não conseguir ter certeza que vai chegar lá, parece um sintoma de uma crise de ansiedade muito, muito bem feito, assim. Sem falar nunca a palavra ansiedade, sem falar a palavra tive uma crise, tive um surto. Ele tá mostrando aquilo acontecendo. Mas era uma coisa que o público, com certeza, não estava familiarizado naquela época. Tem uma anedota curiosa, que é que aquele documentário que a gente recomendou, que tiraram do YouTube, ele é meio sensacionalista, e não dá para saber exatamente se tudo aquilo é verdade. Mas tem uma história que contam que, quando ele estava para publicar o romance, ele levou até uma editora, e o editor marcou uma reunião com o Salinger. E durante a discussão, o Salinger só levantou um momento e foi embora. Tipo, bem bravo, e o amigo dele foi atrás dele perguntar o que aconteceu. Aí quando ele desceu lá, ele olhou com lágrimas nos olhos e falou: esses caras falaram que o Holden é maluco. Eles não entenderam o meu filho, algo assim que ele falou até, um tom meio assim. Então, era uma recepção normal achar o Holden maluco, achar o Holden perturbado, que não é uma pessoa normal, uma pessoa como as revistas religiosas devem ter achado, né? Não, esse garoto é um perturbado, desviado, não é o normal. Pro Salinger, com certeza, ele era alguém a se cuidar, assim, no mínimo. Era alguém que não era um culpado, não era um perturbado, era alguém bom, que não é para ser condenado, não é para jogar pedra nele, assim. E algo que nossa sensibilidade atual, né, com essa concepção de saúde mental, a gente percebe melhor doenças psicológicas, leva mais a sério, a gente consegue entender melhor isso. Mas deve ter demorado tempo até essa leitura sustentar melhor socialmente, assim. Na própria biografia do Salinger tem ele costuma abordar nos contos, principalmente, né, no Nove Contos, essa grande quantidade de soldados que voltaram da guerra e tinha toda uma série de políticas para reinserir essas pessoas na sociedade, tipo, botá-las em faculdade, empregos, mas tinha uma grande quantidade de pessoas que não conseguiam voltar a se inserir nessa sociedade porque elas tinham traumas e, tipo, um monte de problemas psicológicos que vieram dessa guerra, de ver toda essa violência e tudo mais. E naquela época não existia ainda como se definir isso. As pessoas não tinham estudado isso ainda, não sabiam tratar isso ainda. Então, se você for fazer essa leitura de pós-guerra, a condição em que o Holden está, que hoje em dia a gente consegue olhar e dizer, esse menino tem problemas com o luto dele, com o irmão que ele não resolveu direito, com ansiedade, lidar com as próprias energias e tudo mais. Esse é o tipo de coisa que a gente consegue meio que direcionar como a gente ajudaria esse moleque. Do mesmo jeito que esse trauma de pós-guerra, assim, que soldados, eles estavam lá e muitas vezes existia um julgamento de valor da pessoa, da personalidade. Essa pessoa tem falta de fibra, falta de vontade, por isso ela não consegue só esquecer o que aconteceu e seguir em frente. Tayla, quer falar algo? Eu não sei se é de antes. Então, eu ia falar justamente sobre essa questão da saúde mental, porque eu consegui achar o documentário para assistir, que vocês indicaram, e, bom, não sei, né, exatamente o que é verdade, o que não é, mas dá para ver que o Salinger, ele ficou muito traumatizado, né, depois de ter participado da guerra e tal. E ele, eu não sei, assim, pelo que mostra no documentário, pela relação que ele tinha com as mulheres da vida dele, assim, parecia que ele ficou muito perturbado mesmo, assim. E que ele inclusive sempre se relacionava com mulheres mais novas, né, bem mais novas do que ele. Então, parecia que ele tinha esse
desejo de permanecer na infância, assim, de uma coisa da inocência, de ter uma dificuldade de lidar com esse trauma da guerra e dessas coisas. Então, eu acho que isso acaba refletindo muito na obra dele, no personagem do Holden e nas outras obras dele também, que ele acaba retomando essa temática. E, enfim, eu acho que talvez tipo, essa preocupação que a gente tem com Holden quando lê o livro também parece que é uma preocupação que se aplica ao Salinger também, porque parecia que ele estava passando por um período assim, de saúde mental bem complicado. Ele passou um tempo internado, até se não me engano, depois da guerra, né? Acho que é lá na Europa mesmo, né? Tanto que ele volta pro Brasil, volta para os Estados Unidos com uma esposa alemã, eu acho, se não me engano, que ele conhece lá, né? Mas isso é isso que a Tayla falou, uma das coisas que ela falou, né? Entrar nesse mundo existencial do jovem parece que, e da criança, né? Parece que está sempre presente mesmo na obra dele, porque os contos, não sei se quem já conseguiu ler alguns contos dele, também sempre tem muito personagem jovem, muita criança se relacionando com adulto, assim, discutindo, conversando com adulto, sempre tem tem um conto que me mexe muito comigo, assim, que eu gosto muito, que é o Ted, que é do Nove Histórias, que é uma criança que é uma espécie de gênio, assim, e ele tem toda uma influência que é uma coisa que influenciou também o Salinger de filosofias orientais, religiões orientais, e é tipo um sábio, assim, ele é mais sábio que todo mundo ali naquele lugar, e então tem sempre a presença, né, da criança e do jovem mesmo na literatura do Salinger, que é um sinal de que é algo que realmente sempre esteve como uma questão para ele, assim. Não é à toa a questão que dá nome ao livro, né? É o que o Holden queria ser, alguém que apanhasse as crianças no campo de centeio, quando elas estivessem correndo ali. É uma coisa... uma tentativa de preservação da infância que é, por essência, algo que não se preserva, algo que passa, algo que vai para o envelhecimento. Todos os contos, todos não, né? Mas a maior parte dos contos deles giram em torno disso, o apanhador inteiro gira em torno disso, e como o Salinger, como escritor, né, como ele entende criança, é uma coisa que eu sempre fico um pouco chocado, assim, como as crianças realmente parecem crianças nos textos dele. Elas falam, então um raciocínio que parece muito uma criança, e uma criança com que se tem intimidade, assim. A cena que o Holden encontra a... fugiu o nome? Phoebe. A Phoebe. É uma cena linda, aquele mecanismo da relação entre os dois, como ela faz birra, ela vira de lado, mas ele sabe o jeito de conversar, ela, às vezes ela virar de volta. É uma coisa, tipo, uma intimidade muito grande, que às vezes fica, meu Deus, como alguém consegue criar esses personagens? Como alguém consegue entender uma criança, que é algo que você não entende, às vezes, você tenta interagir com uma criança, você não entende o que ela está fazendo, e o cara entende tanto que transforma isso num personagem ficcional, de forma convincente. E eu sempre fico muito assustado com a habilidade dele para isso, assim. E é algo que ele tem muito interesse, é algo que ele valoriza muito, né? É algo que dá esperança pro Holden no livro. Ele vê a irmã dele. É algo fundamental para toda a obra do Salinger, eu acho. Acho que a Maria da Consolação tinha erguido a mão e depois a Maria Ziareski. Oi, Pode falar. A Consolação. Eu concordo com isso que vocês falaram e até penso que ao criar esse personagem, o Salinger tenha talvez querido fazer uma denúncia, né? De que será que esse personagem aí que tem problema ou são as outras pessoas que não entendem? Porque ele está o professor que chama para ele conversar, ele vai, conversa com o professor e acha até o professor simpático, a senhora no trem também, porque são pessoas que conversaram com ele com respeito. Então, até que ponto esse personagem não está dando um grito para ser compreendido, né? Por isso que eu digo que ele não é tão anormal assim. Será as outras pessoas ao redor dele? A gente não tem tantas informações assim delas, né? Para ver se é um garoto adolescente que está fora da família, né? Num colégio longe, e teve uma perda na família, né? Uma perda que, numa idade, é uma coisa incompreensível para ele. Então, eu acho que é até uma denúncia mesmo que o Salinger quis fazer.
fazer sobre isso. Vamos olhar para essa juventude. Precisa de olhar para a juventude, não é dizer que ela está errada. Como se pode... Hoje em dia nós temos vários grupos que todo mundo fala que eles estão errados, os grupos. Será que são os grupos que estão errados ou será que são as pessoas que atacam esses grupos? Então, isso é uma coisa bastante presente no livro, né? Então, Maria, essa leitura é bem interessante, porque uma das análises que eu tinha visto era justo que esse livro poderia ser um livro tipo que eles chamam de quest, né? As buscas, e daí se a busca num livro medieval ia ser, por um item lendário, tipo Santo Grau, coisa assim, a grande busca do Holden durante todo esse romance é encontrar alguém que tenha o mínimo de empatia, que esteja disposto a escutar ele até o final, sabe, conectar com ele como um ser humano, levar ele como uma pessoa séria. E ele faz isso com várias pessoas, ele tenta falar com as freiras, tenta falar com os dois professores diferentes, com aquele antigo colega dele, lá de um dos colégios que ele também foi expulso, tal. E é só no final, com a irmã dele, que é mais nova, que você tem uma pessoa que realmente está disposta a escutar ele, sabe, entender ele, ter empatia, entender a situação em que ele está. E até no final ela estaria disposta a fugir com ele se fosse o caso, sabe? É exatamente isso. É exatamente. É curioso isso, que ele chama várias pessoas para fugir, né? Várias não, né? Mas ele chama a namoradinha no meio, e ela recusa, aquilo é um baque para ele. Mas quando a filha aceita, ele não quer mais fugir, não precisa mais fugir. Ele precisava de alguém aceitasse, né? Não que alguém realmente fugisse, não precisava da fuga, mas ele precisava que alguém entendesse esse desejo de fuga dele, né? E isso, tudo bem que não dá tão certo assim, já que ele é internado no final, né? Ele tá narrando tudo de algum lugar depois de algum surto maior ainda, mas já é um sinal de esperança, né? Ali, nesse ato de ser escutado. Maria baixou a mão? Eu baixei porque eu achei que você ia me chamar, aí eu só antecipei. Não, mas eu fiz o gancho. Eu queria falar sobre a relação da perda e dos irmãos, assim, e como que isso também ecoa nos contos do Nove Histórias, né? Porque a gente, depois lendo, a gente entende que o Banana Fish lá, que é o cara, que é o irmão mais velho que o Holden se refere, né? O que se vendeu e tal. E como esse negócio da perda do irmão mais novo e daí a ligação dele com a Phoebe, como ali são dois extremos, né, de uma relação com a morte, com a perda, que ele também contempla que daí ele acha um consolo para isso na relação com uma outra irmã, né? Como se ele, ao mesmo tempo que ele quer proteger ela é quem acaba protegendo muito ele, né? Principalmente quando ela aceita esse lance da fuga, assim, que ela mostra que ela tá ali, e ele acaba realmente vendo daí que ele não precisa fugir, que ele não tá tão absolutamente sozinho, né? E o quanto essa perturbação da morte, principalmente da morte de quem ele considera inocente, atormenta ele, né? Que é uma coisa que a gente não pega muito se a gente não tiver a informação lá do Banana Fish. Que você pode ler o livro... desculpa, pode falar, Duncan. Não, pode falar. É que você pode ler o livro, tipo, eu vi muitas vias, tipo, diferentes de interpretação do livro quando eu estava pesquisando, e tem as pessoas que puxam mais para o lado contextual, e tem as pessoas que puxam mais para o lado do drama do protagonista em si. E tem como ler esse livro como um livro de trauma, basicamente, que tem essa pessoa que sofreu a morte do irmão novo, parece que ele se sente culpado durante a narrativa, maior parte da narrativa com isso, ele não consegue seguir em frente, ele não se dedica nos estudos, ele parece estar paralisado, de certa forma, naquela idade em que o irmão morreu, que ele fala, eu ajo como se ainda tivesse 13 anos de idade e tal. E essa paralisia emocional dele faz com que ele não consiga se relacionar com as outras pessoas. E daí tem uma leitura que essa questão do apanhador, né, e tudo mais, seria você ver o tempo numa linha linear. Então ele quer impedir que as crianças pulem para essa idade adulta, onde tem toda essa sujeira e essa sexualidade, às vezes estranha, precoce, as pessoas talvez abusando de crianças, ele quer impedir isso. E no final, quando ele vê a Phoebe no carrossel, e ele vê o tempo de uma forma linear,
linear, não, de uma forma circular, é uma coisa que vai e volta essa inocência, então não precisa ser algo que necessariamente se acaba, ele consegue começar a superar o trauma dele, sabe, esse luto, ele consegue começar a seguir em frente na vida dele, e daí, quando ele está internado, ele fala que talvez, quem saiba, ele consiga, sabe, seguir para uma escola, talvez ele consiga se aplicar, sabe. Tem até umas leituras legais disso, que o chapéu dele vermelho que ele usa é vermelho da mesma cor que era o cabelo do irmão que morreu. É quase como se ele colocasse isso, sabe, como emblemático. Eu tô quase que assumindo esse papel, assim. A gente não vê o suficiente dos pais dele, mas a gente sabe que a mãe dele não soube lidar com esse luto, a gente não sabe quão bem ela tá cuidando dele. O pai, ele só aparece numa figura punitiva, então você imagina que ele também não entende como que o Holden tá lidando com esse luto, já que ele às vezes lida de forma violenta e quebra todos os vidros e tal, não pode ser visto numa jornada individual numa pessoa que não está conseguindo lidar com a morte mesmo, sabe? Mais alguma coisa? Não queria ir pro final ainda. Pra falar que é, né, que ele tá fazendo carrossel, eu tenho uma dúvida mais em relação ao que vocês acharam dos dois professores que falam com ele. Não sei, Duncan, você, por exemplo. Eu vi tanto pessoas achando que o segundo professor estava realmente querendo ajudar, quanto pessoas achando que, tipo, os dois estavam meio que passando platitudes, assim, das conversas e tal. Qual que é a impressão que você tem? Rosa, que é... Posso falar? Então, eu acho que com aquele primeiro professor de história, e até o outro também, o Antolini lá, eu acho que o professor ali também não deixa de ser, até eu notei isso, eles são um pouco apoiadores mesmo, porque, de uma forma, os professores são responsáveis de educar uma pessoa, né? Então, é um apoiador. E eu anotei umas coisas que ele falou sobre os professores que eu concordo com ele. Acho que foi do primeiro professor, o professor de história, que ele começou a falar lá da prova dele e tudo mais. Ele falou assim: não dá para você segurar um professor quando eles querem fazer alguma coisa. Eles vão lá e fazem mesmo. E é bem isso. Então, veja o lado crítico dele. Né? Nós somos assim mesmo. E ainda, do senhor Spencer, esse mesmo professor de história, ele escreveu assim: que o professor estava se sentindo uma merda por ter reprovado ele. Eu não sei os professores, tem outros professores, mas é assim que eu me sinto também. A gente se sente no fundo do poço quando um aluno reprova, porque você se sente responsável por isso também. Tá? E, Mariana, deixa eu só acrescentar um pouquinho, quando você estava falando do perfil, do lado psicológico dele, uma coisa que me marcou demais é que, ao ler, eu perdi quantas vezes a palavra solidão e deprimido foi citada. Ele dizia, então, só para reforçar isso que você falou, tá? E sobre o assédio sexual, bom, aí é bem controverso. Vamos ver o que o pessoal vai falar, depois eu falo alguma coisa. Eu só queria acrescentar a impressão que eu tenho dos dois professores é que os dois parecem ter boa intenção inicialmente em relação ao Holden, mas o Spencer, né, que é o primeiro que ele tem contato, parece que fica numa esfera mais superficial ali de contato. Ele dá aqueles chavões, olha só, essa prova, você não se esforçou nela, não sei o que lá, o que você não vai se esforçar aqui, o que vai acontecer. Parece que não toca em nada muito profundo em relação ao Holden, não consegue ver nada além disso. Quer dizer, ele até tem uma intenção, mas não sabe como abordar, talvez. Enquanto o Antolini, né, meu nome, eu acho, nossa, o diálogo que os dois têm, eu acho que é uma coisa profunda assim mesmo. Parece que é a primeira pessoa que realmente entende o Holden, que força ele a falar alguma coisa. O Holden tá naquela situação acabado, né? Ele tá noites sem dormir, totalmente bêbado até, se eu não me engano, pegou chuva e se secou mal, tá morrendo de doença e cansaço, mas ele parece ficar incomodado com aquelas coisas que ele fala, né? Como aquela... quase uma... não sei a palavra que vou usar, mas que ele comenta de cuidado que não virar alguém que odeia todo mundo. Que vai estar com 30 anos sentado no lugar, vai ver alguém entrando num café e vai odiar essa pessoa por parecer um jogador de futebol americano. E o Holden, tipo, aqui parece ser possível o Holden virar aquilo, embora ele recuse, né? Ele fala, não, eu não odeio as pessoas na hora só.
né? Depois, quando a pessoa não tá junto, eu sinto saudade dela, eu gosto dela. Mas a gente vê o livro inteiro o Holden odiando completamente quem tá perto dele. Ele realmente fala, até que fulano é legal, mas quando tá junto do fulano, ele quer matar o cara, ele odeia todo mundo o tempo inteiro, até que a pessoa saia do cômodo e pare de encher o saco dele. Então, eu tenho a impressão que eu tenho que o Antolino, embora ele faça aquilo, que é uma abordagem bem esquisita, de você se deitar perto do garoto dormindo, passar a mão na cabeça dele dormindo, ele parece se importar com ele e ter uma compreensão do que está acontecendo com o Holden. Eu não acho que ninguém mais tem uma compreensão tão boa, a não ser talvez a Phoebe de forma extremamente ingênua, inocente, pura, que só entende que tem algo errado, mas não sabe o que é, mas não importa, o importante é melhorar disso de alguma forma. Mas eu acho que o Antolino tá perto de algum lugar, assim. Oi, eu levantei minha mão também aqui. Então, eu acho que isso ia comentar esse negócio de odiar. Eu acho que quanto mais a gente gosta das pessoas, mais a gente odeia elas também, né? Às vezes, assim, que daí mais você conhece, daí mais tem aquela coisa que você odeia. E daí, quando eu tava lendo, eu também ficava pensando assim, que é umas coisas que eu já pensei, né? Tipo, que medo que daria se as pessoas pudessem realmente ler os nossos pensamentos, né? Porque a gente o tempo todo, assim, a gente vai filtrando na fala, mas a gente vai pensando umas coisas muito nada a ver, né? Que depois a gente nem acha isso. E acho que isso vai para a vida toda. Eu fiquei pensando nesse livro sendo trabalhado em sala de aula, apesar do que a Clara falou, como que é lá, né? Pelo menos na experiência dela. Mas eu fiquei, tipo, pensando em como mesmo, como que eu posso dizer? Mesmo que seja um livro, assim, muito verdadeiro em relação a isso, que os adolescentes possam ler e se identificar, ao mesmo tempo vai ser nos ambientes que ele passou também, né, de escola, e talvez eles vão estar sentindo uma coisa muito parecida, e também numa relação de professor e aluno, como que se discute isso. E uma coisa também, quando que eu penso, assim, lendo esses livros que falam, que mostram, assim, uma pessoa que parece que vai acabar dando num processo de escrita, sei lá, parece que a pessoa é sempre tá meio na vagabundagem, né, meio morrendo, meio perdida. Fico pensando, nossa, será que essa é uma característica, né? É difícil você ver assim, né, de uma pessoa que era aplicada, eu não sei, eu sempre fico viajando nisso. Né, ele tava no caminho certo, assim, para uma futura profissão, porque ele tava tendo experiência de vida, sei lá. Desculpa, eu levantei de novo tentando abaixar aqui. O processo de escrita, né? Inclusive, você falou que não chegou até o final, né, Luísa? Mas toda essa história que ele narra é um processo de escrita também, né? Não, eu não sei se chega a falar isso Mas já no começo, eu né? vou chegar no final. Eu já tô até Então. baixando o livro do próximo encontro que eu vi que é grande, eu vou começar a ler antes, sabe? Porque ele também, no final, ele fala justamente, a gente vê justamente que ele está escrevendo isso, de certa forma, né? Para tentar entender um pouco. Eu Ele não tá lembro falando, na exatamente. verdade, não é? Ele está falando ou ele está Ele tá falando pra escrevendo? alguém, assim, eu acho. Ele tá falando com alguém. Ah, A tá. E gente ele Achei que disse ele que passou, tava. tipo, um ano ou coisa Ah, é assim. verdade, né? Como se ele tá. É que ele tá na. Mas ele tá na clínica, né? tá No na final. clínica. Né? Mas Mas ele não dá tá. pra Ele Mas, deixa. mas Ele é que diz que ele parece. sofreu algum tipo de coisa, ele não deixa explícito se foi de saúde física ou mental. Você Aham. pode presumir que foi mental pelo que aconteceu antes, mas poderia ter sido também só o fato que ele estava todo cheio de problema, assim, Ele pegou uma físico mesmo chuva no final. também, né? Será que é Nesses meio 2 dias. psicanalítico isso, né? Porque ele tá. Será que é meio que a fala para falar sobre isso pela Pois é. cura, assim, não sei. Mas parece Porque meio ele tá informal ao entendendo. mesmo tempo, né? Parece. É. É difícil. É que Mas parece que tem toda a narrativa é desencadeada de uma pergunta, né? Que não parece que o cara só pergunta, então você vai fazer o colégio depois? Não era uma coisa assim? Parece ser, né? No final ele fala que não sabe responder isso. Mas realmente, tipo, começa com ele falando, né? Se você quer saber minha vida, parece que foi uma pergunta meio geral. Ele aproveitou essa pergunta geral para falar o que ele quer falar, que foi essa experiência de 1 ano atrás, nesse Natal, que ele teve que ele foi expulso e andou 2 noites perdidos pelo Nova York, etc. Mas tem uma indicação de escrita, assim, que era aquilo do professor sempre falar que ele tem muito talento para escrever, né? Que é a área dele, a área de inglês, ele deveria escrever, etc. Parece ter sempre uma sugestão, tipo, esse é o destino possível pro Holden, né? Seguir algo nesse sentido. E tem o irmão dele, que já é um Ele contista, é etc. escritor, né? Parece ter uma coisa de modelo ali para ele.
Ele faz o texto lá pro Ele colega faz de quarto né? dele. Um texto super descritivo sobre uma luva de beisebol. Não é qualquer pessoa que escreve isso, né? Não sei se é horrível o texto. Não parece ser. Parece um texto bonito. Acho que a Lorraine ergueu a mão ali. E pessoal. Oi. Então, que nem a Luísa, eu não consegui terminar de ler o livro, porque eu entreguei minha dissertação de mestrado esse mês, então foi meio conturbado, mas nos momentos para eu relaxar, eu pegava o livro. Só que acabava não relaxando tanto, né? Acabava dando mais estressado. Você não é que era da área de psicologia no outro encontro? Isso. Você é que eu mais queria escutar, porque um dos vários artigos que eu encontrei era justo, tipo, analisando o Holden nesse viés, sabe, de psicologia. Então, eu sou psicóloga. E, bom, mas assim, eu não terminei, mas eu quis vir aqui, mesmo que eu odeie spoiler, mas eu falei, não, eu quero estar presente, só que eu não tô com os pensamentos tão elaborados. Mas, assim, a minha primeira impressão foi assim, tipo, Holden, meu Deus, eu te odeio, cara, você é muito chato. Então, quando vocês falaram que várias pessoas se sentiram assim, que bom, porque eu tava me sentindo uma pessoa horrível já, né? Mas é muito engraçado, assim, porque tô achando bem legal os comentários de vocês, porque você vê que ele tá numa ânsia, né? Então ele tá, tipo, numa impulsividade e numa agonia. E eu acho que o momento que eu percebi que ele não tava bem, que ele não era só um, tipo, babaca, foi o quanto que ele não conseguia ficar sozinho, né? Ele não conseguia ficar sozinho, ele precisava, tipo, de uma próxima pessoa, de uma próxima coisa. E até aquele momento em que ele chama a prostituta, né? E daí ele só quer conversar. E é bem interessante, assim. O que eu acho é que ele tem, tipo, como se fosse um mito de uma solidão, né? Tipo, não sabemos se ele estava sozinho mesmo ou se ele vê, né, que ele estava sozinho, porque a gente sabe que às vezes você pode estar rodeado de gente, mas se você se sente sozinho, independente de quem está do seu lado, né? Mas é engraçado que ele a toda hora, ele dava um jeito de que esse mito pessoal dele fosse confirmado pela realidade. Então, nem sei falaram, às vezes quando ele tava com a pessoa, ele tava tratando a pessoa mal para que a pessoa se afastasse. E é muito interessante, assim, porque daí, falando da minha experiência clínica, né, eu não gosto muito de atender adolescente, é uma coisa que eu atualmente não tenho cabeça para atender, assim. Isso que eu atendo só transtorno mental grave, mais adulto. Porque o adolescente, ele tem muito isso de testar, né? Então eu sinto que o Holden, ele fazia toda hora isso, assim, tipo, eu vou te testar, eu vou testar todo mundo que tá aqui em volta para ver até onde você vai aguentar. Então, dá a impressão até que ele provoca a pessoa, pra pessoa dar um soco na cara dele, pra daí ele falar, ó, viu? Porque daí o mito pessoal dele se confirma, né? E para a gente crescer, a gente tem que abandonar, de certa forma, alguns mitos da nossa infância, adolescência, né? Só que abandonar esses mitos significa entrar num desconhecido, né? E o desconhecido nem sempre vai ser bom, provavelmente não é confortável, né? Então isso é uma coisa que me chamou muita atenção, assim. E eu acho que tem que fazer um recorte de que cara era, eu não sei quem que falou, né? De que cara ele é, um rapaz novo, aparentemente rico, que estudou em escolas boas, né? E o tipo de sofrimento que ele acessava, às vezes não é um sofrimento que, talvez aos olhos de outra pessoa, vai ser tão grande, né? Mas isso também acho que é um outro desafio quando a gente faz, tipo, por exemplo, alguém que entra numa psicoterapia, né? Eu achei muito massa que o Dunker falou um negócio que eu fiquei pensando, cara, a psicoterapia é muito isso. Quando alguém vem, né, até nós, psicólogos, normalmente se apresenta com uma história superficial e talvez você, né, pode ter essas primeiras impressões, tipo, porque a gente é psicólogo, tudo bem, a gente não julga, mas a gente não julga depois de julgar. Primeiro a gente julga, a gente é ser humano antes de ser psicólogo. E aí você dá aquela respirada e começa a refletir. E eu achei bem legal que o Dunker pontuou o quanto que o livro passa isso, né? Que daí quando você lê uma segunda vez, você já não lê mais da mesma forma, né? E quantas vezes eu já vivenciei isso na experiência com outras pessoas. Então, aparentemente tem aquele enunciado, né? E depois que você entra em contato, você vê o que está por baixo, né? É como se fosse uma casa muito bem construída, mas sob uma base muito frágil, né? Então, eu achei bem legal, assim, e eu acho que vocês falando aí foi me acrescentando bastante reflexões, assim. E só mais uma coisa, sobre o ensino, é muito louco, né? Porque o quanto que o ensino tradicional, ele não abarca, tipo, as diversidades, né? Eu tenho um irmão que, por acaso, é escritor,
E ele, tipo, nossa, ele era do Bom Jesus. E aí, tipo, ele foi expulso, ele reprovou, ele causava um monte. Tipo, ele era tido como um zero esquerda, assim, né? E hoje ele, tipo, super escreve, foi super bem, estuda na federal, tudo. E aí eu sempre me perguntei, né? Como que é desafiador você poder abarcar todas essas individualidades, né? Dentro do ensino tradicional, né? Porque não é que ele era um mau aluno, mas ele era incompreendido, talvez dentro da potencialidade dele, né? Bom, por enquanto é isso. Eu vou chegar até o final, mas depois. Tem duas coisas que eu achei legal no comentário. O primeiro de como ele vai sempre evitando solidão, né? Embora ao mesmo tempo ele tenta afastar as pessoas, mas ele vai atrás de uma pessoa depois da outra. E é curioso que o sonho que ele fica falando que ele quer é o de se mudar para uma outra cidade no meio do interior e fingir que é mudo e surdo. Que é surdo-mudo e nunca mais falar com ninguém, né? Algo... não sei se chegou essa parte ainda, né? Mas tem um trecho que ele comenta, isso é o objetivo de vida dele. Não, eu vou sair daqui, não vou cortar laços com todo mundo, vou viver numa cabaninha, trabalhar num posto de gasolina e não vou falar com ninguém. Mas o que ele quer o livro inteiro é o contrário disso, né? Ele sempre sai, ele tá no quarto de hotel sozinho, ele sai pra ir numa balada lá e tentar sair com alguma mulher mais velha pra conversar com ele. Não consegue. Volta pro quarto e tenta uma prostituta, não consegue. Ele não quer ficar em silêncio, ele não quer ficar sozinho, ele busca o contrário. Mas aí esse outro comentário que você falou, né, de como você fez essa comparação com uma casa, né, você tem uma superfície ali estruturada, mas você não vê a estrutura. O livro é muito bem construído nisso, assim. Nada que é importante está sendo dito, momento algum, praticamente. O que o livro trata demora para se falar todo o tempo, demora para ter qualquer indicação disso. O livro fala de trauma, mas vai ter menção a trauma muito tarde. O livro tá falando de morte, mas a morte que aparece o livro inteiro é só de forma metafórica. Tipo, eu vou matar você, isso me matou de rir. Eu morri de rir com isso, etc. O livro evita tratar diretamente quase tudo, assim. A questão do abuso, né, que a gente vai ter que falar com mais detalhe ainda. É mencionado em uma linha, tipo, eu não quero falar disso. Esse tipo de coisa me deixa nervoso, não quero falar. Tudo que parece pesar no livro é o que ele evita falar. Ele quer falar, mas ele sempre foge da última hora. É uma estrutura bem complexa de aprofundar no que está acontecendo, né? Uma das coisas mais legais que a gente tinha falado era justo aquela... Ele dá quase como uma chave de leitura o autor quando o Rowling está falando com o Sr. Antolini, que ele fala, tinha aquela aula lá de discurso, e daí, naquela aula de expressão oral, eles ficavam toda hora falando de digressão, não sei, quando a pessoa fugia do assunto. E ele dizia, não, é legal às vezes quando as pessoas fogem do assunto. E durante todo o livro é isso. Ele fica bravo porque rasgam a redação sobre a luva do irmão, mas ele não tá bravo porque rasgaram um trabalho, uma escrita dele. Ele tá bravo porque rasgaram uma redação sobre o irmão dele que morreu. Sabe? Ele esconde todas essas coisas, assim. Ele sempre quer tentar se comunicar com alguém, com a Jane, e daí ele quase que obriga aquele colega de quarto dele a encher ele de porrada, porque ele não quer dizer, na verdade, que ele tá bravo porque ele saiu com aquela menina que ele ainda tinha uma certa idealização, tinha aquele romance platônico, porque quando ela estava frágil, no momento mais, sabe, quando os dois eram mais jovens e tudo mais. E daí, uma outra leitura interessante que a Lorena tinha falado da questão, né, dessa tipo, autoimagem, tem uma outra leitura possível desse romance que é as quebras de autoimagem do Rowling, que ele inicialmente tem essa imagem da Jane, que é destruída porque ela talvez teria tido relações lá com o colega, daí ele foge lá daquele lugar. Ele começa a ter a autoimagem, não, você é um jovem na cidade, tipo, nova-iorquina, cosmopolita, vou viver a vida aqui como semi-adulto, daí isso é quebrado a partir do momento que aparece o cafetão e, tipo, bate ele, rouba um dinheiro dele e tudo. E daí, por último, ele tem aquela imagem dessa possível vida idílica, que ele provavelmente não ia estar equipado para viver dessa forma, mas ele pensa, não, eu vou viver, sabe, numa casinha com a Sally recusa, ele fica bravo, vou viver como surdo-mudo nessa casinha, eu vou fugir, e daí a Phoebe, no final, ela impede ele de ir, mas, sabe, com boas intenções, daí ele fica, é toda uma jornada ele tentando achar uma idealização de onde se colocar e não conseguindo ter, como isso, sabe, dar fruto e ir pra frente. Eu acho que é bem engraçado, porque tinha momentos em que ele se comportava como alguém mais novo até, e vários momentos você esquece que ele só tem o quê? 16, 17 anos, né?
Fala, o que esse piazinho tá fazendo por aí, né? Vai pra casa, menino. E aí, é engraçado o quanto que, assim, ele provavelmente se sentia tão mal com ele mesmo, que ele tentava diminuir as pessoas a todo momento, né? Pra que ele talvez não se sentisse tão mal que nem ele sentia, né? Vocês lembram uma parte que ele fala da mala de um cara? Que ele tem uma mala melhor do que um cara, e o cara queria mostrar a mala como se fosse dele e tal. Eu acho que isso também é uma metáfora, né? Agora vocês falando, faz eu pensar que realmente diversos momentos em que o livro nos conta sem nos contar sobre o que está contando, né? E eu acho que na vida real é assim também, né? Porque as coisas nem tudo é escancarado, né? A gente não vai estar escancarando sobre as nossas questões para qualquer pessoa que aparece, né? Acho que a Maria levantou a mão também. Oi. Eu estava ouvindo você falar aqui, é Dankar, né? Seu nome? Isso. Eu estava ouvindo você falar aqui dessa imagem que ele constrói de si, e eu lembrei muito de um filme que eu vi essa semana. É um filme que está concorrendo ao Oscar, não sei se você teve a oportunidade de ver, O Som do Silêncio, que é exatamente essa trajetória. Só que esse personagem do filme, ele faz a trajetória exatamente o contrário do personagem do livro. É um filme belíssimo, porque ele mexe com todos esses sentimentos que foram expostos no livro. Todos esses sentimentos. É um filme de um baterista, eu não vou dar spoiler do filme, porque às vezes alguém vai assistir. Ele está na plataforma da Amazon. E ele faz a história de um baterista que começa a ficar surdo. Em síntese, é isso aí. E essa trajetória do antes e do depois. E do como é que ele consegue, no fim, se enxergar. Que ele mesmo não se enxergava. Então, eu acho que é bem assim, igual o livro nesse sentido, né? No sentido que você falou aí, me despertou para o filme. Interessante. Nesse sentido, tá? Vou dar uma olhada, bacana. É legal falar de filme, né? Porque isso é uma questão importante no livro também. Como o Holden fala que odeia filmes o tempo inteiro. Né? Por causa do irmão que se vendeu para Hollywood, sendo que ele escreveu um conto genial. Exatamente. Exatamente. Mas no final de... A Maria, acho que vai falar exatamente o que eu queria falar. Eu não sei, foi o que eu te falei, que eu acho que o filme, que o livro seria um ótimo filme. Sim. Que a cena, assim, quando eu li aquela cena do céu e tal, eu consegui visualizar aquilo perfeitamente. E eu acho muito que com um narrador, assim, como um narrador, o filme seria muito, muito, muito bonito, muito bom, e eu queria muito fazer esse filme. Eu concordo e discordo, assim. Eu acho que tem coisas que não iriam funcionar de jeito nenhum no filme, assim. Essa coisa do seu próprio Holden falando, narrador em primeira pessoa em filme sempre é uma coisa esquisita, né? Mas o livro é muito visual. Isso o Salinger é muito bom, né? Outra coisa... Ele escreve... A quantidade de símbolos que ele bota, né? A coisa você tem os cisnes, os patos cisnes. Você tem lá do lago, você tem o museu em que você tem esse tempo congelado que ele gosta, tem um chapéu lá de caçador que ele fica usando toda hora, ele até muda de posição para parecer um chapéu de pegador de beisebol. Ele é cheio de símbolos. Para quem gosta de analisar essas coisas, meu Deus do céu, esse romance é cheio de coisa. E tem o cenário dos bares também, as corridas de táxi, o cenário quando ele leva a Sally para sair e tal. É uma coisa muito cinematográfica, assim, pelo menos para mim. Eu acho que ia ficar sensacional no filme. Mas, Duncan, eu queria te perguntar o que você ia falar sobre o abuso. Sim. Deixa eu antes de continuar respondendo esse assunto, que eu acho muito bom essa parte do livro, antes de ir pro abuso. Mas que, sim, o livro é muito visual. Eu gosto muito disso, eu quero falar mais disso um pouquinho. Que ele é muito cinematográfico, muito teatral também. Que eu acho que é umas coisas que às vezes passa um pouco batido por ser um livro narrado em primeira pessoa, que é muito separado de como parece alguém falando de verdade. Se perde talvez um pouco essa dimensão de como o Salinger constrói cenas bem. Como... Isso, ele nunca fica descrevendo muito o ambiente. Ele nunca fica muito tempo
descrevendo parede, com uma estrutura, mas a gente faz imaginar aquilo muito rápido pela forma que as pessoas se movimentam no cômodo, assim, é uma coisa que me chama muita atenção. Eu vi poucos escritores sendo tão bons nisso quanto ele. Bem no comecinho ainda, naquelas conversas que ele tem com os amigos, é sempre uma coisa, uma conversa acontecendo, e sempre tem umas 2 ou 3 coisas acontecendo ao mesmo tempo. O cara senta, começa a cortar a unha do pé, enquanto ele tá falando, aí o assunto vira outra coisa, o cara começa a reclamar da unha do pé, aí o cara muda a posição, começa a cortar em outro lugar, pega algum objeto que tá na mesa do outro cara, olha, o que é isso? E joga na cama. Tem uma geografia dentro do texto que eu acho uma coisa muito complexa de construir, muito imaginativa, e que deixa muito rico, assim, e realmente, por isso eu acho que atrai a imaginar um filme do livro, porque ele sempre está recorrendo a coisas visuais, a movimentos, a gestos, que é uma coisa que muitas vezes não aparece na literatura, né? O Salinger é um desses autores que consegue fazer uma cena grande de um personagem se apoiando no braço, né? Isso tem um conto dele, o Paresmeco, o Amor, o Sordidez, se alguém quiser procurar. Tem uma cena que é belíssima, que consiste só do personagem se deitando em cima do próprio braço. Isso atrai muito o cinema. O Salinger nunca quis uma adaptação de nenhum texto dele, né? Tem essa questão. Mas, enfim, você perguntou do abuso, né? É um dos grandes... Como eu posso dizer, não? Acho que a gente pode perguntar antes para as pessoas se elas acham que o professor é gay ou não, também, que é uma coisa que a gente tinha comentado, lembra? E daí a gente entra nisso, que tal? Tá boa. Caso vocês acham que o Antolini lá, ele é gay, sim ou não, ou vocês acham que o Holden tava tendo só, tipo, sabe, julgou as coisas rápido demais, saiu correndo. É demais, né? Olha, gay e predador. Eu acho que ele é bissexual. Não sei por que ele precisa ser ou gay ou hétero. Acho que ali tá tudo contra. Sim. Mas você acha que ele estava realmente tentando abusar sexualmente do Holden? Acho por conta da época e também por conta da relutância do Holden em falar sobre isso. A gente sabe que quando meninos são abusados, molestados, isso emerge muito mais tarde, se emerge, né? Tipo, os impactos são sentidos em silêncio, né? E ali, no contexto que o Salinger estava escrevendo, até hoje, assim, mas principalmente no contexto que o Salinger estava escrevendo, eu total acho que essa era a intenção do professor e que faz muito sentido a reação do Holden ter segurado o ser mais explícito sobre isso. Helena? Alô? Dá para ouvir? Dá para ouvir. Eu não acho que é tão relevante se o professor queria ou não abusar ele, mas como isso aparece através do discurso dele, assim. E para o Holden, ele se sentiu abusado, e se a gente for pensar na chave de leitura que se abre no fim do livro, que é quem é esse interlocutor? Tipo, é um psicanalista, é um psiquiatra? Para quem ele está contando essa história? Porque eu acho muito plausível que o livro inteiro se estruture do modo como se estrutura o discurso de um analisando. Tanto que a gente pega ele em contradições e coisas que ele não se dá conta de que está falando, mas nós nos damos. Então, é irrelevante se o professor tentou ou não, de fato, mas... E eu acho que, assim, esse, para mim, pessoalmente, foi um momento em que eu tive muita esperança. Eu achei, bom, esse cara realmente vai ouvir o Holden e vai, tipo, dar uma ajuda, guiar ele um pouquinho. Mas o Holden mesmo não se abre para ouvir aquilo. Tipo, ele meio que, tipo, tá... Beleza, esse cara tá falando comigo, blá, 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 assim. E... essa própria não abertura, tipo, talvez tenha relação com o modo que ele percebe o professor, assim, e como ele percebe a situação que ele vive, assim. Não sei, é só também um palpite. Maria e Maria. Eu não sei qual foi o primeiro. Tem mais uma. Oi, sou eu? Oi. Isso, Oi. pode falar. Eu
eu concordo com ela, eu acho relevante essa questão também do que ele pensou. Isso é a mesma coisa da gente ficar preocupado quando a gente lê Dom Casmurro, ficar preocupado se Capitu traiu ou não. Não tem relevância nenhuma isso dentro daquele maravilhoso texto. Não tem isso aí, foi criado isso aí. Então, eu fico pensando naquele romance da Morte em Veneza, do Thomas Mann, né? E também ele era gay, e o garoto, e foi toda de uma maneira bastante ali camuflada, né? Então, eu fico pensando nisso, que para ele não, porque um garoto dessa idade, qualquer pessoa que tenha assim, um gesto diferente, alguma coisa, já parte para outra, fulano é isso assim, assim. Então, eu acho isso bastante relevante, eu acho que isso aí, esse quesito aí no romance foi mesmo para deixar isso aí com o leitor, né? Que o leitor vai questionar o que ele acha, né? Então, eu só pensei nesses dois exemplos, da Morte em Veneza da Capitu e o Bentinho, que são coisas, assim, bastante relevantes. Eu acho que não. Acho que o professor não estava usando isso contra ele, não. E se estava usando, talvez estava usando de uma forma muito bem igual o personagem do Thomas Mann. Né? Maria também? Oi. Eu queria falar que eu não acho relevante por conta da quebra de confiança que rola ali. Porque o Holden, ele vai atrás desse professor exatamente porque ele acredita que é a pessoa que vai poder ouvir ele naquele momento. E aí ele sai, tipo, desesperado do apartamento e é mais uma presença que se transforma em solidão na vida dele. Alguém com quem ele achou que ele podia contar, que na verdade não. É alguém ali que muito provavelmente estava tentando tirar vantagem dele naquele estado frágil. Então, eu acho que o abuso em si, se aconteceu, se não aconteceu, isso sim pode ser irrelevante, mas a hint que o Salinger dá é muito assim, talvez se aquele carinho na cabeça não tivesse rolado tal, talvez a ação do livro que veio depois também não tivesse acontecido, porque ele sai muito desnorteado. E eu acho que essa quebra de confiança, a quebra desse elo, foi muito significativa para o Holden, porque ele já era uma pessoa que tinha poucas pessoas à sua volta de que ele realmente estimasse, né? Ou em quem ele confiasse. Então, essa questão da quebra de confiança que vem com esse silêncio do abuso tal, eu acho que acaba sendo extremamente relevante. A gente colocou mais pela questão justo desse quesito, porque durante a narrativa dá a impressão que o Sr. Antolini é mais uma figura paterna do que o próprio pai do Holden, porque ele tem essa lembrança do Sr. Antolini carregando, né, cobrindo o corpo do menino e carregando quando ninguém mais se importou. Ele parece realmente escutar o que o Sr. Antolini fala, e a questão da sexualidade eu tinha trazido mais porque tem um certo costume em literatura de pessoas hétero, também sou hétero, tipo, lerem dicas de que o personagem pode ser LGBT e isso só passar por cima da cabeça. E tem várias coisas na descrição do Antolini que dão, sabe, possibilidade para isso. Ele é um cara que é casado com uma mulher mais velha e que pelo menos da descrição do Holden, tipo, não é tão atraente ou coisa assim. Ele descreve que os dois nunca estão juntos no mesmo cômodo na casa, mas eles sempre fazem questão de dar beijo em público. Dá a impressão, pelo menos na minha leitura, que ela é uma esposa de aparência, assim, que os dois estão juntos para, sabe, tirar as dúvidas de que talvez ele seria gay, por exemplo. E daí, justo, ele tem muito essa coisa, o Holden, de as pessoas, elas fingem que elas são boas, mas na verdade elas sempre têm segundas intenções. Ele gosta das freiras, porque as freiras estão realmente se dedicando
para ajudar os outros. Ele não gosta não consegue imaginar a mãe dele ou outra senhora da alta sociedade pedindo doação, porque não ia ser doação de verdade, ia ser para as aparências. O pessoal nunca conseguiria fazer algo sem ter uma segunda intenção, né, escondida. Quando ele vai falar com a Antolini, ele busca ajuda, parece 1 zilhão de vezes pior o fato que ele podia ter uma segunda intenção quando devia estar ajudando o Holden. A Tayla está querendo falar também, ou a Helena, não sei quem tinha perguntado antes. Depois a Helena, eu acho. Então, eu também fiquei na dúvida quando eu li, assim, se era uma coisa que realmente estava acontecendo ou se era uma paranoia do Holden, né? Até porque ele está muito fragilizado naquele momento, ele não confia em ninguém, etc. Mas o que eu achei mais importante é que ele falou, assim, meio por cima, que aquela experiência lembrou ele de outras experiências do passado. Então, eu acho que isso é o mais importante, porque mesmo que o professor não tenha abusado, não estava com a intenção de abusar ele, o fato é que remeteu ele a experiências que ele já teve no passado, e por isso causou uma reação nele instantânea de medo e de trauma. Então, eu acho que isso que foi mais importante dessa cena, assim, independente de se era a intenção ou não dele abusar do Holden. Exatamente. Eu ia falar isso, justamente isso, assim, tipo, não dizer que a intenção do professor é irrelevante, é que a gente, como leitores, a gente nunca vai poder saber, porque a gente ouve a voz do Holden, e não tem um narrador onisciente que vai dizer qual é a intenção do professor. A gente pode extrapolar isso, claro, dizer se sim, se não, mas importa, sim, que ele tenha se sentido abusado, que isso tenha remetido para ele em uma determinada situação, e por isso é um momento tão forte também do livro, assim. Só isso. Esse é o grande ponto, né? Acaba nesses termos ficando nessa situação, né? Tipo, a intenção realmente não dá para saber do professor. Mas aquilo atinge de forma muito profunda o Holden, né? Aquilo que ele fala bem no finalzinho do capítulo. Aí, quando alguma coisa pervertida dessas acontece, eu começo a suar que nem um filho da puta. Esse tipo de coisa aconteceu comigo umas 20 vezes desde que eu era criança, eu não suporto. Essas coisas que eu tava falando, né? Que ele toca no assunto e foge. Tipo, como assim 20 vezes desde que eu era criança? Como que o cara não vai falar mais disso? É algo muito pesado, né? A impressão que eu tenho, né? Voltando para o que a Mariana estava comentando, é que o Antolini, sim, parece ser homossexual, ser gay, e tem aquele perfil meio Sol do Mad Men, assim, né? Que casa para disfarçar, etc. Ele parece que faz festas, reúne os alunos, ele realmente parece ter alguma coisa assim. Eu não sei o quanto eu acho que ele realmente tinha alguma intenção naquele momento com o Holden, né? Eu até comentei antes com a Mariana e o Luiz, assim, que não tem como saber, né? A gente tem a interpretação do Holden só, mas o próprio Holden fica se questionando depois. Será que foi algo tão mal intencionado assim? Eu tava dormindo, ele fez um carinho, talvez ele fosse logo levantar e dormir, não fazer mais nada além disso. O próprio Holden se questiona, mas o mero fato de ter ficado tão assustado, é lógico, é o que mais importa nesse trecho, né? Que tem um histórico de coisas que incomodam ele sobre isso. O abuso sexual também parece aparecer na história do... Como que é o nome do rapaz que se mata no colégio dele? É com K também, que é com a C alguma coisa, porque é o nome da chamada anterior. Acho que é James Castle. James Castle, acho que é isso. Que ele comenta que ele pula, né, do prédio da escola quando alguma coisa estavam fazendo com ele, os outros alunos, porque estavam bravos com ele, né? Era bullying. Era bullying, né? Mas é tipo, eu fico pensando, é algo tão... O Holden fala que é algo tão nojento que eu nem falo o que é. Mas pensar, o Holden fala de violência, socos várias vezes, né? Eu fico pensando que é tão violento que fizeram com esse garoto, que fez ele pular do prédio e que o Holden não quer falar a respeito. Eu pergunto se também não é uma forma, talvez, de abuso sexual, mais do que mera violência, que ele costuma narrar sem grandes preocupações sobre isso. Então, parece que é algo que circula para ele essa coisa do abuso. Eu não sabe até que ponto vai, porque ele não fala sobre isso, mas parece ser um grande problema para ele. E parece ser muito relevante para essa questão dele querer salvar essas crianças, ele querer apanhar essas crianças. Parece que é um grande problema para ele, né? É um grande problema que ele não quer tocar, embora ele toque vários outros. Por isso, essa cena do professor é muito pesada por isso. Não porque o professor faz,
mas pela reação que o Holden tem, mostrando que tá algo muito errado no jeito que ele não gosta daquele tipo de coisa. Alguma coisa aconteceu ali. Não é só porque ele é hétero e não quer contato com homem, tem alguma coisa mais pesada ali, mais densa, né? E dá para ler o Castle quase como um duplo do Holden. Os dois têm uma diferença, um espaço de chamada, tipo, o nome dele é logo antes do Holden. Ele estava usando o suéter do Holden antes de se matar. E daí tem toda essa coisa do... Ele se joga pela janela. E daí tem toda uma hora que o Holden tá mó solitário no hotel e ele tá, nossa, eu tô olhando pela janela, quase fiquei com vontade de pular daqui. E justa a conexão dele com o Antolini vem de ter visto ele ter cuidado do corpo do menino depois que ele se jogou, né? Então é quase como se fosse um prenúncio de um possível futuro dele, sabe, dependendo das situações e tudo mais. Essa coisa do... ele se vê no Castle, né? É no final do capítulo 14, quando ele comenta que ele tá justamente no hotel e fala: isso aqui, minha vontade é mesmo era de cometer suicídio. Eu queria era pular da janela. Provavelmente ia ter pulado mesmo, se tivesse certeza que alguém ia me cobrir assim que eu caísse. Eu não queria um bando de gente curiosa, idiota, olhando para mim quando eu estivesse tudo arrebentado. Aqui a gente não sabe, ainda não faz ideia dessa história do Castle, ele não falou nada sobre isso. Mas a gente vê como essa imagem desse garoto com a roupa dele, que pulou do prédio depois de sofrer alguma forma de abuso dos colegas, que caiu morto e que ninguém foi cuidar dele durante um tempo até chegar esse professor. Como aquilo marcou ele e é o motivo que ele conta para não se matar, para não ser igual. Também não ficarem observando ele. Se ele tivesse certeza que alguém fosse cobrir, ele falou que pularia. Né? E a gente não sabe que ele já viu uma cena dessa quando a gente lê nesse momento, né? Mas realmente é uma coisa... Essa figura do Cass é também uma das pessoas que ele lembra quando a Phoebe pergunta pra ele de quem ele gosta, né? Uma das primeiras imagens que vem na cabeça dele. Da Phoebe tá falando: você não gosta de nada, Holden. Ele fala uma coisa que você gosta. Ele dá aquela travada, tipo, não consigo pensar em nada, não consigo pensar em nada. Ele lembra da história do Jack Castle, que nem era amigo dele. Ele nunca conversou com o cara. Primeira conversa que ele tem quando ele pede a roupa. Mas ele tem isso, ele tem essa simpatia natural por quem foi vítima, por quem morreu já. Com quem ele consegue ter alguma comunicação, algum laço, se identificar de alguma forma. Tem uma outra cena que eu lembrei, eu não lembro exatamente da cena, mas até se vocês têm ela melhor na memória, talvez vocês me ajudem. Que ele tá relembrando um momento que ele passou com a Jane, que ele desconfia que o padrasto dela também abusava dela, né? E daí ela fala que não, mas ela tá chorando e tal. Ela volta pra cena, assim, acho que ela tá chorando. Ele pergunta, ela nega, mas ele fica com aquela desconfiança também, né? É um outro caso, acho que no livro que também aparece. É verdade. Até de perguntar de ele suspeitar tão rápido disso, justamente pra ele não ter tido, pra ele já ter tido experiência com isso, né? Realmente. Acho que a Helena tá. A Helena e a Rosa, agora não sei qual que ergueu a mão primeiro aqui. Eu só queria complementar o que você falou do caso da Jane. Eu também concordo com você, do assédio do padrasto. E é interessante porque daí, numa das cenas, eles estavam jogando damas. E lembra que ele falou que toda vez que ele jogava damas com a Jane, ela deixava as damas na última fileira. Esteve na defensiva, né? Verdade. Verdade mesmo. A Helena não tinha erguido a mão, quer falar ainda, Helena, ou não? Não sei. Senão a Tayla pode. Não consegui abaixar. Eu esqueci de abaixar. Tudo bem. A Tayla, então. Então, eu só queria falar que eu achei muito legal isso que vocês estavam falando sobre a linguagem dele, né? Que ele sempre fala das coisas de um jeito muito agressivo e rebelde, mas às vezes ele tá querendo dizer uma outra coisa embaixo do que ele tá realmente dizendo. Então, é como se ele sempre contasse as coisas ou contasse o que é mais importante de um jeito indireto. E eu acho que essa questão do abuso é muito assim, né? Porque ele fala várias vezes ao longo do livro, falando de outras pessoas, e quando é para falar dele, ele não fala. Ele fala de um jeito bem por cima, assim. Então eu acho que esse talvez seja o ponto mais importante para ele, porque justamente ele não consegue falar sobre isso. Mais algum comentário sobre algum outro assunto, então? O livro tem muita coisa, né? A gente nem falou do boné direito, a gente nem falou várias coisas ainda. Alguém quer falar sobre a questão do quanto esse narrador ele não é confiável
Porque tem umas coisas bem legais saindo disso. Uma das coisas que eu notei, por exemplo, é quando ele tem a conversa com o professor, o Antolini. O Antolini fala, eu sinto que você está indo para uma grande queda. E daí tem toda aquela questão dele de querer ser o apanhador, impedir a queda das crianças. Mas quando ele está na casa lá dele, que ele volta escondido, ele mesmo fala, no fundo eu quase queria que eles me achassem, sabe? Ele quer ser o apanhador, mas tem uma parte dele que no fundo ele está querendo ser pego, ele quer ser salvo pelos outros, assim. E acho que tem várias outras coisinhas no romance que, sabe, demonstram isso também. Maria? Viu, Mariana? Eu acho que você, nesse ponto aí, tocou no ponto crucial mesmo. Nesse ponto, ele não é confiável, porque o que ele faz? Ele quer chamar atenção, mas ele se camufla, né? Se camufla debaixo de uma capa de um incompreendido. Ele quer chamar atenção, mas não quer, né? Então, nesse ponto aí, ele pode ser um narrador um pouco não confiável. Nesse ponto, né? Não sei o que O você acha. livro dá várias pistas de como ele fala coisas que ele quer mais se mostrar do que ele é de verdade. Acho que Exato. a ideia de não confiável não é uma ideia de que ele está enganando a gente, ou algo assim, na maldade, mas sim de que ele quer dar uma imagem melhor do que ele se vê. Acho que o melhor Exatamente. exemplo Ele não percebe, né, também. sem nem perceber, né? Acho que o melhor exemplo é essa questão do cinema, né? Que é algo que não tem muita relevância pro enredo, mas que aparece sempre. Como ele fala que odeia filme, odeia cinema, odeia tudo. Mas ele tá constantemente indo pro cinema. Quando ele leva o soco do traficante, ele começa a se imaginar num filme de gangster, levando um tiro na barriga e andando até o banheiro para acender um cigarro. O imaginário dele é de cinema. Ele vai no cinema como hobby. Mas ele prefere falar que odeia, que acha tudo falso, acha tudo fajuto, né? Parece que tem isso. Ele gosta de algumas coisas, mas ele não quer falar. E também isso mostra as pessoas, né? Ele gosta das pessoas. Quando alguém não tá na sala, ele elogia aquela pessoa. Quando a pessoa entra, ele começa a xingar a pessoa. Ele não sabe direito o que ele é, o que ele quer se mostrar para os outros. Ele parece ter uma coisa confusa. Acho que nesse sentido não é confiável, né? Essa coisa que nem ele sabe o que quer se mostrar direito, né? Quando ele tá conversando com a Sally também, a Sally acusa ele de gritar, e ele diz, mas eu nem tava gritando, mas pela situação, como tá acontecendo, dá pra você entender, não, ele devia estar gritando no meio E da lanchonete lá. outra pessoa tá falando que ele grita, que ele tava gritando, e fala, às vezes eu grito mesmo. Ele reconhece uma hora. E também, eu acho que o momento que aí sim aparece como algo engraçado, que ele não é confiável, é quando ele tá naquela primeira festa que ele entra, que ele vai conversar com as mulheres mais velhas, e aí ele começa a falar que elas são umas toscas, porque ele tava falando com elas tudo sedutor, e elas não percebiam isso, tipo, pelo amor de Deus, né? É um garoto de 16 anos tentando paquerar a galera de 30, 40, e ele fala que elas são toscas, tipo, é óbvio que... Daí ele fica trolando elas. Ai, você viu lá? Eu não lembro que ator que era, se era o Gary Cooper, que você viu só, tava lá. Não, você virou, tipo, devagar demais. Ele acabou de sair da sala. Outro exemplo, né? Ele conhece atores de Hollywood, voltando pro de cinema. Mas é isso, ele sempre tá... É o ponto de vista dele, ele não tem uma intenção ruim, necessariamente, mas é isso, ele acha tosco que as mulheres de 40 anos não se seduzam por ele fazendo voz de sedutor, tomando Coca-Cola numa festa 11 horas da noite, tipo... É uma versão distorcida da realidade, pelo menos, assim. A questão é que o ponto de vista é só dele, né? O ponto de vista é só dele, a gente não conhece o ponto de vista de outro. Essa é a graça, né? Como a gente tá totalmente dentro dessa perspectiva. Mas, ao mesmo tempo, tem vida dos outros personagens, né? Não sei se vocês concordam, mas ninguém parece... Que nem a gente falou um pouco do George Wells mês passado, né? Que às vezes a Júlia parecia tipo um fantochezinho no livro, assim. Eu acho que no Apanhador, qualquer coadjuvante parece super uma pessoa com personalidade. Seus taxistas, o jeito que eles respondem pro Holden, eles têm voz, eles têm opiniões, eles têm gestos específicos. Ele constrói muita vida em todo personagem, né? As garotas que ele encontra, as mulheres que ele encontra, as freiras, todo mundo tem muita personalidade, parece. É um mundo bem vivo, assim. Não sei se concordam.
Concordo. Os taxistas são bem diferentes. Inclusive, tem 2 taxistas que são bem diferentes um do outro, 2 professores que são bem diferentes um do outro. As 2 freiras, eu alunos, não né? lembro que tem tanta. Mas elas mesmas têm umas suas diferenças. Uma freira, se não me engano, ela é um pouco mais aberta que a outra. Isso, Ela ele lida com diferencia elas, né? literatura, ela pergunta sobre Romeu e Julieta pro Isso. Holden. Ele E diferencia os bastante. alunos... A própria mãe do colega, lembra? Que ele encontra uma mãe de um colega dele quando tá voltando de trem, ônibus, não lembro. E daí ele fica contando um monte de mentira pra ela, mas você tem todo um vislumbre de como deve ser a vida dessa mulher só a partir da conversa falsa dele com ela. Ele fica tão feliz de iludir ela, né? Tipo, de fazer ela acreditar que tem um filho bom. Olha só que pessoa boa. E o mais legal é que é capaz que ela não tava acreditando em nada, né? Isso que é mais legal. E ele tava se achando, nossa, ela acha que... E ele querendo chamar ela pra uma bebida no bar, que tá fechado ainda. Fala pra ela fumar um cigarro, né? É aquela coisa de querer chamar atenção mesmo o tempo todo. Não pode, mas tudo bem, não tem problema. Sabe? Quando pedirem pra gente parar, a gente para. Então, Eu só vou lembrar que ela com... Ah, tá, desculpa. dele sempre pedir pra tomar uma bebida com alguém. Parece que ele tá sempre procurando uma companhia, né? Ele tá pros taxistas e tudo mais, tanto pra mulher no trem. Ele tá sempre assim, não, você não quer tomar uma bebida comigo? É sempre assim, então eu percebi bastante isso. Ele liga pra muita gente pra chamar pra beber, né? Repararam? Ele Sim. liga pra um amigo, pra uma moça que passou... Que o cara passou o número pra ele, nem lembro dessa história. Ele só não liga pra Jane, de quem ele gosta. Ele sempre fala, não tava no clima. Não tem que estar no clima pra essas coisas. Isso aí eu não queria. Sempre finge que não... Isso aí eu não queria sair com ela, não, mas é a pessoa que ele mais quer, aparentemente, né? É que se você vê, é legal que você vê o romance como essa quest, nessa busca por uma relação humana, uma conversa, essa ligação que nunca vai a termo com a Jane pode ser um símbolo bem disso. Começa com ele ficando muito bravo, porque o cara talvez teria tido relações com ela, e daí ele passa, tipo, volta e meia, volta ela, sabe, na mente dele, a possibilidade de falar, e nunca acontece, sabe? É sempre aquele ideal, tipo, que acaba nunca se cumprindo da conversa. Aí um outro negócio, assim, tipo, falando das conversas dele, aquela do taxista dos peixes lá, que a Luísa tinha falado, é muito legal, porque, tipo, tirando o fato que ele não entende de biologia, mas a interpretação dele é muito bonitinha, o que é legal que o taxista justifica pra ele, tipo, claro que ele não tava pensando nos patos mesmo, né? Claro que, daí, tipo, os peixes não iam ficar abandonados no inverno, Deus ia cuidar deles, ninguém ia ser, tipo... Ele chama essa figura paterna, sabe? Que diz, não, alguma entidade ia proteger. E daí, se o Holden, ele tá, tipo, se identificando, se importando com esses patos, ele fica, ok, então, tem alguém que proteja esse X grupo de pessoas, né? Que ele fala, se a vida é um jogo, se você tá do lado das pessoas, dos bambambam, sabe? Quem tem dinheiro, quem tem poder, tá, é muito fácil. Ele se identifica toda hora com as figuras marginalizadas. E daí essa conversa, mesmo parecendo boba, como escritor é muito bom, acaba refletindo isso também. E daí quem cuida de todas essas pessoas que, por motivos econômicos, ou seja lá o que, são, sabe, não se encaixam, não estão sentindo parte, assim, dessa sociedade que o Holden supostamente deveria entrar, porque ele vai virar adulto e tudo mais. Que ele não consegue se ver como advogado, ele não consegue se ver como nenhuma das profissões que a Phoebe fala. Ele gosta da ideia de ajudar os outros como advogado, mas só a ideia de receber tapinha nas costas estraga tudo pra ele, né? Não dá. Tudo que envolve sociedade, convenção, elogio na sociedade, ele começa a tentar incomodar ele, né? Algo... Essa conversa com a Phoebe, né? A gente tá chegando no final da reunião já, acho que é doloroso aquilo, né? Pra mim, eu tava comentando no começo, né? Eu tava lendo um livro... Quando eu reli ano passado uma coisa achando muito estranho o personagem, foi nessa conversa com a Phoebe que caiu a ficha de que, meu Deus, o Holden tem um problema, precisa de alguma ajuda, algo assim. E que é como ele não consegue responder do que ele gosta, né? Aquilo é muito doloroso. Ele demora um tempo, ele responde o irmão, né? Ela recusa, não, você não pode responder, ele tá morto. E o Holden fica insistindo, não, mas o que tem? Tá morto. Ele é melhor que qualquer pessoa que tá viva. E o Holden tá muito preso nessa memória do irmão, né? É o que ele escreve quando o colega de quarto dele pede para ele escrever um tema, escreve sobre a luva de beisebol que do Ellie. Ele compra aquele boneco, a Mariana comentou já, que parece remeter ao cabelo ruivo dele.
que ele tem. E a cena final, isso é uma coisa... Ano passado ele teve uma aula, né, com o Caetano Galindo, ele comentou dessa cena. A cena final, o que acontece é o Holden tá observando o carrossel, começa a chover. E todo mundo vai se cobrir no carrossel, ele vai observando aquilo de longe. É exatamente igual ele descreve como o irmão se sente no cemitério. Não sei se alguém lembra disso. Que ele comenta que o que ele odiava de ir no cemitério visitar o irmão é que começava a chover e todo mundo ia se esconder embaixo do carro, dentro do carro, colocar o rádio, ficar ouvindo musiquinha no rádio, enquanto ele ficava sozinho naquele campo, recebendo chuva em cima. E essa imagem, né, reproduz na cena final. Mas na cena final o Holden não tá triste de tá na chuva, né? Não tá incomodado de todo mundo se cobrir. Ele tá feliz de observar aquilo de longe. Ele olha como algo feliz, ele tá vendo uma felicidade, algo bonito ali. É uma cena super ambígua, né? Uma coisa... Ao mesmo tempo, isso, ele vive algo parecido que ele via, que ele imaginava que o irmão viveria dentro do cemitério, e vive de forma um pouco mais alegre do que ele imaginava, mas ao mesmo tempo ele se põe na posição de um morto, enquanto tá vivo ainda. Que tem o negócio da Phoebe também, né? Uhum. É que ele tá muito focado na visão da Phoebe, daí tem aquele negócio que ele fala, que daí ele vê todas as criancinhas tentando alcançar aquele anel dourado, Sim. e daí ele percebe, às vezes você tem que deixar a criancinha cair, ela pode conseguir alcançar ou não, e daí eu tenho a impressão que é mais a visão dele olhando pra Phoebe que deixa ele feliz, Sim. do que ele, tipo, as pessoas se cobrindo, sabe? Parece que ele meio que ignora elas pra olhar a Phoebe naquela hora. Mas só esse ignorar já é algo positivo, eu acho, na questão do Holden, que se incomodava com tudo, de acontecer com todo mundo, né? Ainda mais, tipo, ele vê aquela pessoa subindo e não reclama, tipo, pô, esse pessoal aí estragando a brincadeira das crianças. Ele não se incomoda com isso, né? Ou por se concentrar na Phoebe, ou por ver alguma harmonia, talvez, né? Não sei, alguém mais, algum comentário sobre esse final, que é um final muito bonito, né? Muito simbólico mesmo. Eu acho linda essa cena. Ele elogiando a roupa dela, assim, observando os detalhes da roupa dela e entendendo o quanto isso é bonito, assim, né? Eu acho muito bonita. E não sei, é um final que. Porque daí tem um último capítulo mesmo, né? Que aí ele sai um pouco da história ali, né? Mas esse final desse capítulo eu acho que encerra o livro de um jeito bem bonito, assim. É a última frase, né, nesse capítulo. Meu Deus, como eu queria que você estivesse ali. É algo... Parece falando com a gente, assim mesmo, né? Essa estrutura do livro de falar com o interlocutor que nunca se revela, realmente a gente lê o livro como se o Holden estivesse falando com a gente. E dá vontade de estar ali mesmo e ver essa cena. Essas crianças brincando mas coisa banal, assim. Que é músicas velhas tocando, não é um brinquedo super novo e super tecnológico. É um carrossel velho ali, né? Que eles montam todo ano, mesma coisa sempre. Mas tem algo puro, alguma coisa assim. E o último capítulo, né? Ele meio que volta pro tom meio de troça, mas também tem um final lindo, né? Que é quando ele comenta que... Não, deve ter que ler a frase certinho. Cadê? É engraçado, né? Nunca conte as coisas pros outros. Se você conta, começa a ficar com saudade de todo mundo. É um livro que o cara tá falando mal de todo mundo o livro inteiro e no final ele fala que tá com saudade de todo mundo, assim. É algo... Até do Maurício que deu um soco. Até do cara que ele deu um soco, né? Deu um peteleco no pinto dele lá. É chato, mas, porra, dá saudade depois, né? É algo bem bonito, mas uma coisa... Meio que você não vê de onde vem essa esperança, mas tipo, é convincente, assim, né? Algo que eu acho muito difícil de fazer, assim. Ele tá indo pro fundo, é aquilo que o Antolin fala, né? O Holden tá cada vez pro fundo, em queda. E você tá vendo essa queda no livro. Ele começa num lugar estável e vai caindo, caindo, caindo. Perdendo todos os contatos que ele queria, perdendo a esperança. E, de repente, surge alguma coisa que é bonita e que deixa ele contente o suficiente para sentir saudade de todo mundo, né? Sentir saudade mesmo das pessoas com quem ele brigou antes. É difícil entender de onde vem isso, né? Isso, é a visão da Phoebe. É o quê? É algo muito abstrato. Então, você diria que termina num tom positivo, assim, em relação... Eu lembro que a gente tinha comentado no 1984 se era positivo ou não. Para você, então, é positivo o tom, assim, é esperançoso? Para mim, sim. Para mim, sim. Eu não consigo não dar um sorrisinho final nessa última frase, assim. Parece que ele vai melhorar, vai entender melhor, pelo menos. Não que ele vai ficar bem, vai virar advogado, qualquer coisa assim, vai se dar bem na sociedade, mas parece que ele tá no processo de entender melhor como se comunicar com as pessoas, como se fazer ouvir, e como ouvir também, né? Que ele
e tem aquelas interações superficiais com todo mundo. Parece que ele adquire uma consciência maior ali, assim, de quem ele é, pelo menos, né? O que ajuda ele a encontrar outra pessoa, parece. É a impressão que eu tenho, pelo menos. Não sei se alguém discorda. Posso o lado falar? escuro. Posso Oi? falar? Por favor. Consolação. Aí eu estou me reportando às palavras daquela moça que falou do ódio. Que eu acho que esse final aí tem, porque o amor e o ódio Sim. estão um em cada polo, mas eles se atraem, né? O amor e o ódio, eles convivem. E então, ele acabou falando isso, que ele sente saudades, né? Porque é aquela atração, exatamente a atração, porque realmente o romance passa o tempo todo nessa coisa de ódio e no final eu acho que ele amenizou um pouquinho ali com isso aí, falar que apesar de tudo ainda sente saudades. Então, é a atração do amor e ódio, né? Caminham juntos. Sim. Pode ser isso, né? Pode ser. Eu acho que é positivo também, assim, pensando nessa dificuldade desse personagem de um personagem que entra muito em contradição e que parece estar todo o tempo tentando se encontrar, né? Como, de certa forma, a narrativa toda, ela acaba fechando alguma coisa, assim, né? Deixando algo mais... encontrando alguma coisa com a narrativa até o final, né? A narrativa que ele conta, no caso, né? Então, para mim, isso deixa positivo também, assim, esse final. Eu concordo por essas vias, assim. Quando ele fala da questão do futuro, eu vou voltar ao colégio, não sei o quê, ele deixa meio incerto. Tipo, eu acho que eu quero, eu não sei se eu vou, de fato, conseguir e tudo mais. Mas se ele passou todas aquelas 2, 3 noites tentando se comunicar com alguém, falar com alguém que não prestasse atenção nele, ele conseguiu passar, se você considera o enquadramento, né, que ele estava conversando com alguém e tudo mais, ele conseguiu passar todo esse tempo com alguém prestando atenção no que aconteceu com ele tipo, falando tudo da questão da infância, da morte do Ellie, do relacionamento dele com a Phoebe e tudo mais. Ele conseguiu ter esse ato de comunicação, assim. Por esse lado, eu acho que dá para olhar positivamente. Se ele vai conseguir para o colégio ser informadinho na sociedade, eu não sei, né? Mas... isso eu não sei, mas com ele mesmo parece que foi melhor, né? Acho que mesmo a mera decisão dele não querer mais ir embora já dá um sinal positivo. Ele tava com desespero de ir embora daquele lugar e de repente olhando, falei, não, eu vou ficar. E fiquei mesmo, né? Ele até afirma, nem fiquei mesmo. Parece que tirou um peso das costas dele, assim, em algum momento. E você viu que tinha uma reversão no diálogo? O diálogo que ele tem com a Phoebe é muito parecido com o diálogo que ele tem com a Sally, só que trocando os papéis. Que a Phoebe depois fica, não, eu vou com você, não sei o que. Ele, não, você não vai. Eu quase fiquei com vontade de bater nela. Você tem que ir na peça, não sei o que. E a Sally fica, não, a gente faz isso depois que você tiver um emprego e não sei o que, sabe? Ele acaba tendo que ficar no papel da pessoa mais adulta, mais responsável para impedir que a Phoebe vá para um caminho que ele não quer que ela siga, sabe? A Phoebe estabiliza ele ali, né? Quando ela aparece no romance, é a esperança do Holden, né? Ele consegue encontrar alguma coisa alguma responsabilidade, talvez, até mesmo, né? Principalmente nessa decisão de não posso levar ela, então vou ter que prometer ficar aqui. Parece que pelo menos esse compromisso já é alguma coisa pra ele, assim. Não sei. Alguém tem mais algum comentário? Quer abordar algum outro ponto ou fazer algum último fechamento também? Da minha parte, acho que isso é muito interessante, né? Só para fechar, assim, né? A obra do Salinger como um todo, assim, é uma obra curta, né? Ele tem poucos textos, assim. É um personagem super estranho, né? Ele publica, acho que até o final da década de 50 ali, né? Acho que até antes, talvez. 65, eu acho. E depois não publica mais nada e ele vive até 2009, 2010.
E tem toda essa aura, né, né, o que ele foi fazer da vida. Dizem que ele escreveu muitas coisas, mas só não publicou, porque por começar a conceber a literatura de outra forma, né, sei lá, o que é literatura? É publicar ou é só escrever, né? E é um personagem bem curioso, assim. Quem não leu, não tem contato com os contos dele, me recomendo muito, acho muito bom, assim. Acho que o Penhador do Campo de Centeio é um bom começo para embarcar no restante da obra dele, assim, que acho muito boa, assim. É uma obra O muito próprio coesa. Holden. Oi? Não, Pode só falar que é uma depois. obra muito coesa, assim, tipo, são 4 livros e todos com uma unidade de temas muito forte, assim, é muito bom de ler seguido, praticamente. Aí o Holden mesmo, ele aparece num conto, né, antes de aparecer no romance. Eu não cheguei a ler o conto, mas quando eu pesquisei eu vi, assim. É legal, né? Eu não li também o conto, mas pelo que eu li a respeito, é um conto justamente sobre... É uma variação, mais ou menos, uma variação não, né? Mas a primeira versão de um desses capítulos do Holden andando por Nova York. Se eu não me engano, posso estar enganado, mas se a memória não me falha, é sobre um garoto logo depois de descobrir que vai pra guerra. O que dá um tom bem forte pra Princesa da Guerra no romance, né? Quando discutindo muito isso. Mas enfim, é uma coisa que saiu do romance depois, né? Quando ele virou um romance. Mas se eu não me engano, a primeira aparição do Holden como personagem foi nesse conto do Salinger como um garoto prestes a ir pra guerra. Né? Ele é mais velho, no caso, né? Aqui ele tem 16 anos, naquele conto ele tinha 18, era em 44, 43, algo assim. E que tinha sido alistado. Eu não tenho certeza. Seria legal conferir isso depois. Bom, acho que então é isso, gente. Né? Agradeço, né? Agradecemos de novo a presença de vocês, né? Pessoal que voltou, que bom que voltaram. Uhum. Espero que venham nos próximos também. Quem está vindo pela primeira vez, né? O próximo romance. Qual que é o próximo agora? É O Homem Invisível. Isso, É bom qualquer lembrar antes. duas coisas. Uma, o livro é grande, então quem quiser ler inteiro, leia adiantado, tem umas 500 páginas, algo assim. E outra que não confundir com o outro Homem Invisível que existe, que é do É H.G. verdade. Wells, né? Esse é do Ralph Ellison, que é pra ler, né? Homem Invisível do Ralph Ellison. Não confunda com o outro, que é ficção científica do século XIX. Tem um Eu episódio achei que falando era do outro. Chris, que acontece exatamente isso. Manda pro Chris ler o Homem Invisível do Ellison, ele lê o outro. Não vamos fazer isso aqui. Eu conferi o nome do autor, porque aparece primeiro o outro, eu acho. Pois É o que muito mais famoso, aparece. muito famoso. Aham. A gente devia ter enfatizado isso antes. Assim, espero que ninguém tenha comprado errado. Chegar aqui e falar de ficção científica e tal. Hoje podemos Mas seria uma discussão louca, né? Imagina que É. engraçado. a gente discute tudo junto, vamos lá. Mas a Já ideia é o fala, Ralph já Ellison. fala do filme dos anos 90 com o Kevin Bacon também. Ai, meu Deus, aquele filme é muito... Eram uns gorila lá ficando transparente, aquilo. Isso aí mesmo. Queria Ele aparecer não é lá do no mesmo iPad. diretor que fez o Showgirls? Verhoeven, assim. É ele? Ai, meu Deus. Seria legal se lessem errado, mas demorasse um tempo para cair a ficha, né? E que de alguma maneira as coisas se cruzassem. Sim. Por isso que eu tô dizendo, essa é a melhor eu não lembro discussão disso de no todas. livro. Mas então é isso, gente. Você tinha 20... Não lembro, 18, eu acho, na verdade, né? Confirmar aqui. Dia 18, vai ser um pouco antes, né? Porque a última terça é dia 25, então é dia 18 de maio. Vai Mês ser. que vem, Homem Invisível, então. Aí esse encontro vai estar no YouTube da Pós, pra quem quiser rever ou mostrar pra alguém, alguma coisa assim. E quem te conhecer alguém queira se inscrever, dá pra se inscrever ainda. A gente vai deixar aberto eternamente, eu acho. Que é isso. Então, beleza, gente. Quer acrescentar mais alguma coisa, Mari? Não? Então, acho que é isso, gente. Obrigado. Boa noite. Obrigado. Boa semana para vocês. Bom feriado, né? Amanhã. E até o próximo. Até mais, gente. Obrigado, hein? Tchau, gente. Obrigado. Tchau. Tchau, gente. Até maio. Até.